Ele bota ele na primeira. Né? Aí, ó. Já tá ao vivo, já. Pronto. Agora tem que apertar algum botão aqui, porque eu fechei a janela. Pera lá que eu sair desse monte de fio aqui. Você tem que ir falando com as pessoas já estão te vendo. Estão me vendo? Sim. Como se eu estivesse tirando o caroço de feijão do dente. Aqui, ó, peraí. E aí, gente, só um minuto que a gente vai arrumar aqui. Para, Eduardo. E hoje a gente vai falar sobre... Hoje eu vou ficar aqui, ó, só perguntando com vocês. Digita aí, live, Dr. Eduardo, que vai aparecer você. Eu acho que já apareceu. Aí, ó. Só clicar? Uhum. Desculpa o atraso, eu avisei que a gente ia dar uma atrasada, né? Ficou marcado para as 19, mas 19... Ó, a gente entrou 5 minutos antes. Só vou acreditar que a gente entrou quando eu abro. Ele quer ver. Ah, Aí, e a hora que as pessoas pronto. falarem, estou te vendo. Ah, falem pro Eduardo que vocês estão vendo ele, por favor. Pô, eu tô 10 minutos aqui falando sozinho, porque ele tá falando um monte de besteira e você não me fala que eu tô aparecendo já não. Não, mas eu não tava aparecendo. Ah, Olha alô lá, ó. Canadá, alô Canadá. Ó, que lindo. Pessoas... Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão do Eduardo. Eu vou ficar aqui também com vocês, só de curiosa. Eu nunca falei sobre esse assunto, porque eu divido minha vida. Da coisa ali no meu celular? Claro! E aí, nunca falei sobre esse assunto, porque eu não tenho, eu compartilho com vocês a minha vida, né? E eu não tenho problema, né, com varizes, mas sei que tem muitas mulheres que têm problemas com varizes, dores nas pernas e tudo mais. O Dr. Eduardo está aqui para compartilhar um pouco da profissão dele, do conhecimento dele. E mandem perguntas, que hoje eu vou ficar só nas perguntas aqui e o Eduardo vai... Agora você me chama de doutor Eduardo? Ah, é mesmo, né? Doutor Eduardo. Não, assim eu te falo, doutor Eduardo. Não, você usa o termo doutor quando você está me apresentando ali na live, mas aqui comigo você vai ficar falando... Mas eu tô te apresentando. Ah, tô apresentando. Então podem mandar as perguntas de vocês, tá? Eu vou começar com as perguntas aqui. Ah, e outra coisa, eu deixei as informações do consultório do Eduardo, do site do Eduardo, tudo aí no link, tá? Se vocês não estiverem vendo esse link, me avisem que eu vou colocar num comentário fixado aqui todas as informações que você atende aqui no Rio e... Em São Paulo. Mas você também tá fazendo Vou amanhã para São online? Paulo. Online, consulta online? Na minha especialidade é difícil. Consulta de primeira vez eu não faço online, não. É muito importante na minha área botar a mão na perna do paciente. A gente vê temperatura, a gente vê coloração, vê a velocidade que o vasinho se enche depois que a gente esvazia. Entendi. Então as consultas que eu faço online, geralmente é para gente muito longe, que nunca vai chegar até mim. Tipo Angola, tem muito paciente de Angola. Sério? Tipo Nordeste longe. Ou então paciente que já é meu paciente, eu já conheço, já examinei e as consultas de acompanhamento estão sendo online. Mas são poucas, eu não gosto muito não, eu fujo um pouco. Mas as informações estão aí, Instagram dele, telefone da secretária dele, não é dele, tá? Não adianta vocês... Eu dou o meu também. Se fizeram dele, ele dá também. Fazer um sorvetinho vegano, a gente tava aqui conversando, né? Um chocolate, depois a gente Um faz bolo. propaganda do chocolate que eu comer. Ah, é? Você vai fazer propaganda de chocolate? Não, não é de graça não, né? Ai, pode fazer. A gente tem que incentivar essas coisas. Não, é porque eu ganhei da paciente, eu nem sei se ela tá vendo a Nesita. A Nesita é uma paciente minha que virou paciente depois de seguidora. E hoje foi a última consulta dela, dei alta para ela, a gente tratou a safena dela, secou a safena com espuma, ela ficou bem feliz. Hoje ela foi para a última consulta e como ela não mora no Rio, ela mora em Minas, é possível que ela dê uma sumida por um bom tempo, tomara que dê. E me deu de presente esse chocolate aqui vegano, eu adorei. 70%, eu comi meio rápido vindo para cá, porque eu estava com pressa, que eu estava chegando atrasado. Nem saboreei tanto, mas é uma delícia. Depois eu vou comprar outro para poder comer com calma. Bem boa a composição, e é vegano, gente. Talento terroir. Eu virei aqui, mas não vi se dá para ver direitinho no vídeo. Um bom conselho para as pernas cansadas. Né? Você está sendo patrocinado pela Talento? Não. Então, gente, vamos começar a falar do assunto? Vamos, a Grace, isso aqui foi uma pergunta da Grace? Um bom conselho para pernas cansadas, que ela não colocou interrogação, botou coraçõezinhos. Bom, perna cansada é um sintoma muito típico Só um minuto, eu não sei se... Vocês estão ouvindo bem? Só coloquem aí, se vocês querem que a gente fale mais alto, se tá tudo certo. Não sei se tá tão longe lá.
Mas enfim, fale então das pernas calçadas. Eu acho que se a gente estivesse falando baixo, eles já teriam reclamado ali, né? É porque a Grace perguntou conselho, não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, para pernas cansadas. Perna cansada, um pouco baixo, a Grace mesmo falou. Mas o que a gente faz? Fala mais alto? Fala mais, você tá falando mais muito baixo. Tá, então, Grace, é o seguinte, perna cansada é muito comum para quem tem varizes. A gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, porque você tem N razões para ter a perna cansada. Então, o meu paciente costuma falar, mas o doutor falou que ter a perna cansada no final do dia é varizes. Mas quando ele chega até mim, eu faço uma pergunta um pouco diferente do que esse doutor fez. É sintoma de varizes uma perna cansada quando o cansaço é desproporcional ao dia. Porque se um cara acabou de correr a maratona, chega no meu consultório e fala que a perna está cansada, eu vou ficar achando que ele tem varizes? Não, ele tem uma razão muito concreta para ter a perna cansada. Então eu costumo perguntar, tá, mas e num domingo chuvoso, que você ficou mais quieto em casa lendo um livro, vendo Netflix, e ainda assim você fica com a perna cansada? Então se você tiver um cansaço no final do dia desproporcional ao que foi o seu dia, é um sinal de alerta, porque você pode ter varizes. A queixa principal de quem tem varizes é perna pesada, sensação de perna pesada. Eu brinco, parece aquele negócio de desenho animado, que aqueles presidiários botam aquela bola de ferro no tornozelo, como se você estivesse arrastando essa bola de ferro. É a principal queixa do paciente. E no final das contas, não é apenas sensação de perna pesada, ela está efetivamente mais pesada porque há líquido retido nela. Então, se a gente pudesse cortar a perna e botar só a perna na balança, a gente veria que no final do dia ela está realmente mais pesada do que no começo do dia. A Grace está perguntando uma dica. Uma boa dica é atividade física, Grace. É muito comum o paciente chegar até mim com perna cansada em virtude de varizes. E eu digo para ele, então quando você chegar em casa ao final do dia com a perna cansada, dê uma caminhada de 20 minutos e vamos ver o que acontece. Ela fala assim, doutor, mas se eu estou com a perna cansada e vou caminhar, vai ficar mais cansado ainda. O que eu respondo? Se o seu cansaço fosse muscular, depois de correr uma maratona, você teria mais cansaço. Mas como o cansaço é circulatório e a contração da panturrilha estimula a circulação, o paciente, depois dessa caminhada, tem melhora do cansaço. E ele volta até mim todo feliz. Você tinha razão. Eu falei, só agora que você vê que eu tinha razão. Então, uma boa prova de que o cansaço é decorrente de varizes é que quando você caminha, ele alivia. Se for um cansaço que quando você caminha, você se torna mais cansado, não é de varizes. Agora, se ao caminhar, se ao fazer alguma atividade física com as pernas, esse cansaço alivia, é um sinal bem claro. Mas se colocar as pernas para cima, não parece? Ai, parece que não alivia. Sim, alivia mais rápido, né? Você quer a maneira mais fácil de ser preguiçosa. Ó, por que a gente tem varizes nas pernas e não nos braços? Por causa da gravidade. A perna tá mais sujeita ao efeito da gravidade do que os braços. Por que a gravidade sabota a nossa circulação? Porque o sangue que está na perna tem que subir de volta ao coração, pelas veias. Quando a gente tem varizes, é uma doença das veias, dilatação das veias. Depois a gente define exatamente o que são varizes. Mas a função da veia é trazer o sangue da perna de volta ao coração, contra a gravidade, ou seja, está subindo uma ladeira. Se você deita e bota a perna para cima, você transforma um inimigo num amigo. Porque a gravidade não só vai deixar de sabotar, como ainda vai ajudar a puxar o sangue de volta. Por isso, botar as pernas para cima no final do dia dá um alívio muito bom. Mas tipo, tem que pôr para cima mesmo ou só aquela Não, eu te mostrar aquele sofá ali. A minha tática, quando eu chego cansado do consultório, eu boto o pé no braço do sofá. E qualquer pessoa pode fazer isso. Vocês estão vendo o braço do sofá, mas é como se fosse um travesseiro, assim. Qualquer sofá. O seu sofá de casa, deita no sofá e bota os calcanhares no braço do sofá. A sua pergunta é pertinente quando você tem pressa em melhorar rápido. Por exemplo, um paciente que está com a perna inchada, vai fazer uma viagem de avião, ou por algum motivo vai ter que botar uma meia elástica, ele tem 5 a 10 minutos para ficar nessa posição para a perna esvaziar o mais rápido possível. Quanto mais para cima tiver a perna, melhor. Agora, se é só para dar uma descansada do final do dia, qualquer pouquinho que você botar da perna para cima, já vai. Mas então a pessoa que apresenta sempre essa queimação, essa perna pesada, é melhor sempre dar uma caminhada. Eu acho que é melhor dar uma caminhada. Na verdade, exercício, porque botar a perna para cima é muito mais um paliativo. Então, a longo prazo é... Sim. E aí a gente pode entrar num mito, né? Porque quando eu entrei na academia, começar a treinar pesado, tipo, treinar perna, agachamento, leg press, todo mundo falava, sua doida, vai estourar vazio na tua perna. E eu procurava muito isso no Google, só que não tinha... Não? Então a gente está precisando gravar mais sobre isso. Não, isso é um mito. Antigamente, os vasculares de cabelo branco, talvez ainda costumem insistir nesse mito. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é um mito e eu explico para o meu paciente o porquê
para que ele confie na minha palavra, principalmente se ele não me conhece direito. A princípio, a gente tem essa história da caminhada, da atividade física ser boa para a circulação, porque a gente tem na panturrilha uma bomba muscular. É uma bomba tão importante para tocar o perna acima que a gente chama de coração periférico. Então a panturrilha é conhecida na medicina como coração periférico. Por quê? Porque as veias dessa parte do corpo passam por dentro da musculatura. E a musculatura, quando se contrai, espreme essa veia e toca o sangue perna acima. Ou seja, toda atividade física que promover contração e relaxamento da panturrilha vai estar bombeando sangue. Ou seja, os aeróbicos, pedalada, corrida, natação, caminhada. E eu te pergunto, e se através de musculação você obtiver uma panturrilha mais forte? Cada contração dessa bomba não vai ser mais vigorosa e vai ser mais eficiente em tocar o sangue acima? Então, obtenha a sua panturrilha mais forte através de musculação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as razões que me fazem pensar que os médicos no passado, ou alguns teimosos ainda hoje, digam que isso pode dar varizes. Que razões são essas? Primeiro, quando você está exigindo de algum grupamento muscular, você está falando de leg press aí, você está malhando a coxa, você está exigindo daquele músculo. Aquele músculo precisa de combustível para dar conta da carga que você está expondo a ele. Que combustível é esse? O sangue. Então, se ele está precisando de mais sangue, o que vai acontecer com os vasos? Vão se dilatar. É preciso um maior aporte sanguíneo àquele músculo para ele dar conta do esforço. Então, no momento da atividade física, tal qual o seu músculo se dilata, os vasos também se dilatam. Mas isso é transitório. Da mesma maneira que você chega em casa toda feliz, fica fortona, e meia hora depois for tudo embora, as veias também murcharam. Primeiro ponto. Quando eu tô fazendo exercício, fica tudo aparente. Isso, ainda bem. E quando eu treinava muito, que eu tava com percentual de gordura baixa, as pessoas achavam que eu tinha tomado bomba porque a minha veia ficava toda saltada. Aí você estragou a surpresa do segundo item. Tá vendo como é bom conversar com gente inteligente? A gente nem combinou. A segunda questão é, se você levar a sério a atividade física, musculação e tal, você vai ganhar massa muscular e baixar percentual de gordura. Aqui está o seu músculo, aqui está a sua pele. O que está no meio é subcutâneo, ou seja, gordurinha. É onde estão as veias superficiais. Se o músculo aumentar e o subcutâneo diminuir, a veia fica aqui, ela aparece. Ela aparece porque ela não tem mais onde se esconder, como acontece com as veias do dorso da mão, do dorso do pé. Aquele fisiculturista que você vê na foto, na televisão, ele não é uma variz ambulante. Você vê todas as veias dele, é uma variz ambulante. Não, ele não tem gordura. A veia não tem onde se esconder. Então, há uma tendência de que o cara que leva a sério essa atividade diminua o percentual de gordura, aumente a massa muscular e veias saudáveis se tornem visíveis. Mas não são veias varicosas. Porque a principal característica, igual o professor, que a principal característica de uma veia varicosa é tortuosidade. O termo varix foi dado de origem latina há muitos anos atrás, tipo mais de 2000 anos, que significa serpente. Então, o aspecto de serpente da veia é a principal característica para a gente chamá-la de veia varicosa. E você pode notar que essas veias que você vê quando está malhando, elas fazem uma curvinha para cá, uma bifurcação para cá, mas tortuosidade tipo saca-rolho elas não fazem. Porque quem é assim é apenas a veia varicosa, apenas a variz. A variz, que é o singular de varizes, é variz. As pessoas falam, eu tenho uma varizezinha aqui. Não, você tem uma variz. E você sabe o que é engraçado? Eu estou divagando aqui. Que é a mesma origem da palavra gravidez. Só que em gravidez você acha natural o singular e te soa estranho o plural. Gravidez, gravidezes. Com varizes te soa familiar o plural e estranho o singular. Gravidez, gravidezes, variz, varizes. Aula de português aqui também. Tá. O que você perguntou? Por que a variz fica assim, porque ela fica meio mole? Não, fica mole, literalmente mole. Por que mulher tem mais varizes do que homem? Porque os hormônios femininos conferem uma certa fraqueza na parede da veia. É diminuição de tônus, ela fica realmente mole. É um tipo de musculatura que tem na parede da veia, que é a musculatura lisa, é uma musculatura que trabalha independente da nossa vontade. Você não está pensando agora que teu estômago tem que se contrair para empurrar o seu jantar adiante. Isso está acontecendo. Então o intestino está fazendo isso, a vesícula está fazendo isso. Então todo órgão que é rico em musculatura lisa, ele tende a diminuir um pouco o tônus em função do hormônio feminino. E aí você olha que curioso, mulheres têm muito mais pedra na vesícula do que homens. Por quê? Porque a parede da vesícula é rica nessa musculatura. Então a vesícula da mulher tende a ser mais preguiçosa do que a do homem. E o intestino da mulher também. Também. Então vocês têm uma questão social que influencia também na questão da prisão de ventre, mas tem uma questão física
que é a diminuição do tônus da parede do intestino, que faz as mulheres estarem mais sujeitas à constipação intestinal, intestino preguiçoso, do que homens. Tudo por influência do hormônio. E qual outro órgão é rico nessa musculatura e sujeito ao efeito do hormônio? A parede da veia. Então a parede da veia tende a se enfraquecer e em se enfraquecendo ela se dilata. Em se dilatando, as válvulas que tem dentro dela, que servem para empurrar o sangue numa determinada direção e impedi-lo que volte na direção oposta, elas começam a fraquejar, permitem sangue na direção oposta, aí se dilata mais ainda, e aí se torna tortuosa, e aí faz a congestão, que na verdade é um grande engarrafamento. Todo órgão que tem varizes está, entre aspas, engarrafado. O sangue está com dificuldade de sair dali. Um grande engarrafamento. E aí, da onde... Por quê? Por que tantas meninas novas têm problema com vasinho e varizes? Bom, primeiro a gente tem que separar o vasinho. Agora... Não, e varizes, problema com varizes. Tá. Na maior parte das vezes você fala no plural porque é plural mesmo. Não precisa ficar com minhoca na cabeça, não. Agora eu vou ficar. Tá, por que as meninas novas acontecem? Olha, o vasinho, ele tem seguidoras novas, mais novas que eu. Olha, Eliette, eu vou falar da varizes pélvicas. Você me pediu hoje. Eliette é uma seguidora que virou paciente também. E hoje ela foi lá no consultório para fazer a primeira sessão de vasinhos. E ela comentou comigo, tô te cobrando há um tempo de falar de varizes pélvicas. Eu prometi para ela que ia falar. Olha aí, prometido. Então fala sobre isso, então. Pô, mas a gente vai sair Nossa, vai perder o fio da meada. Tá, então, você que sabe. Eu quero falar mais pra frente. Tá, a gente me cobra aqui se eu esquecer. Primeiro a gente tem que separar o que é vasinho do que são varizes. O vasinho é aquela veia bem fininha, que parece uma teia de aranha, um pouco mais grossa que um fio de cabelo. Isso eu tenho, umas 3 aqui. O seu eu já vi. Só depois que eu te conheci que eu achei isso aqui. Não, você já tinha, mas você só percebeu que eu falo. Só depois que... Então ela é ramificadinha, ela parece teia de aranha. É bem pequenininha. Isso aqui é uma pereba. Não, isso aqui é coceira. Então, pereba. Então ela é fininha, ela é ramificadinha, tem uma tendência a uma coloração mais vinhosa. Você passa a mão na pele. Faz muito tempo. Sim, desde adolescente. É porque você não me deixa molhar o bico, mas já ia acabou, fica quieta. Então ela é mais ramificadinha, parece teia de aranha, cor de vinho, você passa a mão na pele e não está em alto relevo, não representa problema de saúde, e ela está nitidamente atrelada ao menino. E por que a gente percebe isso de maneira muito clara? Às vezes a menina mal menstruou a primeira vez, já começa a apresentar vasinhos. E meninas que às vezes estão com seus vasinhos estáveis, começam a tomar pílula anticoncepcional, aumenta radicalmente a quantidade de vasinhos, ou seja, hormônio. Existem algumas doenças, que nem vou falar para o pessoal não ficar nervoso, são doenças não muito frequentes, mas que quando acometem o homem em idade mais avançada, o fígado começa a pegar o hormônio masculino e transformar em feminino. Às vezes a gente faz diagnóstico dessas doenças pelo surgimento abrupto de vasinhos no homem, principalmente na barriga. Então fica bem claro que é uma associação com o hormônio. Então basta a tempestade hormonal da adolescência chegar para os vasinhos começarem a aparecer. É lógico que é natural, um aqui, outro ali, depois de muitos e muitos anos, o acúmulo deles faz a paciente chegar ao consultório com queixas estéticas. Mas tem gente que só acontece de maneira mais acelerada, ou pessoas que são mais branquinhas, que com a cavazinho já aparece. A gente vê atrás do joelho, assim, né? Atrás do joelho nem tanto é um problema, porque os vasos atrás do joelho são muito superficiais e é uma área mais branquinha. A área de dobra geralmente é mais branquinha. Então é muito natural a gente ver veias que nem mereçam tratamento. Mas a princípio, se é um problema estético e o paciente quer tratar, eu trato. Eu digo para o paciente o seguinte, se o paciente tem uma veia que compromete a saúde dele, cabe a mim como especialista decidir se ela precisa de tratamento ou não. Quando ele tem uma veia que compromete a estética dele, a autoestima dele, cabe a ele decidir se ele quer ficar livre daquela veia ou não. Então tem muita veia que eu mal enxergo, que eu acharia desnecessário tratar, mas está impedindo uma menina nova de botar um vestido, de botar uma saia, de botar um short curto. Então, se está mexendo nesse nível com a autoestima dela, está mexendo com a cabeça. Está mexendo com a cabeça, está mexendo com a saúde. Então, a gente trata. No caso de vasinhos, eu trato o que o paciente me pede. É claro que na maioria das vezes que o paciente chega lá, está tudo tão gritante que a gente nem precisa estar na roda do que vai tratar. Tem tanta coisa para tratar que a gente trata o que está gritando, mas tem muita coisa. Mas é muito comum meninas que começou a aparecer um vasinho aqui, outro ali, já querem lá secar, e aí nesse momento eu as desencorajo de fazer isso. Eu acho que quanto mais a gente empurrar com a barriga o início do tratamento, melhor. Então o anticoncepcional pode piorar a situação? Pode não, ele piora a situação. Ele piora a situação de vasinhos e de varizes. E acontece de adolescente ter varizes? Sim, acontece.
Esse eu nunca vi. Quando adolescente tem varizes, geralmente não é só a tempestade hormonal da adolescência, vem uma carga familiar também. Então, as varizes de surgimento mais precoce costumam estar atreladas a uma tendência familiar. Mas nem sempre isso manifesta. A gente vê coisa no consultório que não está no livro, que é a tendência familiar pular uma geração. Eu vejo a geração da avó com muita veia, depois vem a geração da filha, da mãe com pouca veia, e depois a neta com muita veia de novo. Engraçado isso, né? Engraçado. Tem alguma relação com as mulheres mais velhas com alimentação também? Alimentação não tem vilão ou mocinho, tem sobrepeso. Então, o sobrepeso é um fator de risco para varizes, é um fator de risco menor, não é dos maiores, como salto alto, depois a gente pode falar, é um fator de risco menor, as pessoas supervalorizam isso, mas ele é um fator de risco. Por quê? Porque o sangue está voltando da perna ao coração, ladeira acima, como a gente já conversou. E entre a perna e o coração tem o abdômen. Se você está acima do peso, você não tem só o pneuzinho que você belisca aqui na lateral, você tem gordura visceral também. A gordura visceral aumenta a pressão dentro da barriga. Então o sangue tem que vencer essa pressão para chegar no coração. Então é como se você tivesse de bicicleta subindo uma ladeira e no final da ladeira tivesse um quebra-mola ainda por cima. Aí é sacanagem, né? Da mesma maneira, a constipação intestinal. O intestino preso vai aumentar a pressão dentro da barriga, tá cheio de cocô, e vai ser mais um... Retenção de líquido. E aí vai ser mais um motivo de aumento da pressão. Fuma. Mas nem fala, o cigarro a gente vai ter que falar com cuidado, porque cigarro e pílula realmente não dá. Então a dieta, eu não diria que tem um alimento protetor ou um alimento vilão. O vilão é o sobrepeso. Estando com um bom peso, você está protegendo a sua circulação venosa. E aí? E agora? Tem perguntas aí dos meus telespectadores do rádio? Chama o espectador do rádio, áudio espectador? Eduardo adora, a gente tenta fazer mais tarde assim, porque ele gosta de pergunta, ele gosta de ficar respondendo. A Eliette tem veia desde adolescente, tá vendo? Herança de pai e mãe. A Eliette nem tentou Isso, eu acho que você já falou sobre isso. Pode ter no braço ou alguma coisa? É só na perna? Na verdade a gente pode ter no braço sim, é muito menos frequente porque o braço não está tão sujeito às pressões que a perna está e ao efeito da gravidade. É engraçado essa história de braço, porque, independente da crença das pessoas, religiosas e tal, diz a ciência, que é a minha religião, que a gente foi feito para andar de 4. Eu ia comentar isso. E com a evolução a gente se colocou de pé. E ao se colocar de pé, a gente sobrecarregou as pernas. E os quadrúpedes, boi, cavalo, vaca, não têm varizes como nós. Então, o fato da gente andar de pé sobrecarregou a perna e poupou os braços. Por isso não é comum ter varizes nos braços e é muito comum ter varizes nas pernas. Gente andar... Eu acho que não. A gente tem sinais até hoje de que não era. Por quê? Se você analisar as curvaturas da nossa coluna, a lordose, a cifose, são curvaturas fisiológicas, elas são muito parecidas com a dos animais quadrúpedes. Ou seja, a gente tinha uma coluna feita para andar de 4. A gente se colocou de 4, mas a coluna ainda não se adaptou totalmente, porque ela ainda tem as curvaturas muito parecidas com a dos quadrúpedes. É por isso que ela é um dos pontos do nosso corpo que paga o preço da nossa arrogância de achar que pode andar de 2 patas. O que mais que paga? As varizes. O que mais que paga? O joelho. Quantidade de gente de idade aí que você vê com o joelho ferrado. Por quê? Porque não foi feito pra gente andar assim. Era pra gente botar todo o peso do nosso corpo em 4 apoios. Ainda bem que a gente está de pé, senão a gente não teria chegado até aqui. Mas, com o passar do tempo, tanto a coluna, quanto os joelhos, quanto as varizes tendem a piorar. Então, quanto mais idade, mais varizes você tem. Tal qual dor no joelho. Nossa, eu tenho uma tia minha, coitada, já fez várias cirurgias. Faz muito tempo que ela tem. A perna dela chega a doer só de olhar, sabe? Não é mesmo com várias cirurgias? Grande. Ela já fez acho que 3 cirurgias. Não sei. E ela é magra, mas a perna, sabe? Aquela perna parece que é até fofinha. Canela grossa. Deve ser edema, né? Quando você aperta o dedo fica o buraquinho. Isso é edema. Eu tenho E ela sente muito. Uma das coisas que eu me orgulho no meu dia a dia é de ter algumas dessas pacientes que chegaram até mim já com 2, 3 cirurgias. Eu tenho uma que já está comigo há uns 10 anos, então ela deve estar com uns 30 e poucos anos já, que chegou com 20 e pouquinhos anos já com 3 cirurgias. Eu falei com ela, não dá, vamos botar o freio aí, vamos tentar tratar aqui no consultório. Ela já chegou com muita veia, então eu fiz uma cirurgia nela, eu fiz a 4ª nela há 10 anos atrás e não fiz mais, então já estamos no lucro. Porque nos 5 anos antes de chegar a mim, ela fez 3. E nos 10 anos que ela está comigo, ela fez uma e sem previsão de fazer outra. Tá, eu não entendo essas cirurgias. Vai tirando os... Tira, é quase infinito.
muita quantidade de veia a gente pode tirar. A veia superficial, Aí você vai ela tirando não as faz que estão falta. mais sem utilidade. né? As, Então, as varicosas, porque essas veias, elas não estão funcionando adequadamente. A medicina ainda não conseguiu pegar uma veia que não está funcionando bem e Mas fazer você ela não liga uma funcionar. na outra, né? Não, Você não, desliga arranca, é ela. feio, é grosseiro. Ai, deve ser. Eu brinco com o Eu meu nunca vi, paciente mas- de que a gente inventa vários nomes bonitos para os vários tratamentos de varizes, mas todos eles consistem em detonar a veia. Então fala assim, tratei por laser, ok, queimou a veia. Tratei por cirurgia, ok, arrancou a veia e jogou ela no lixo. Tratei por injeção convencional, inflamou a veia. Tratei por espuma, entupiu a veia. Tratei por endolaser, queimei a veia. Tudo é para detonar a veia. Tudo. A gente Então detona essa a veia. espuma que as pessoas sempre falam, perguntam, que eu tô sempre vendo no teu Instagram, É. é isso. Você pega uma. Não chega. É cirúrgico isso? Não, no consultório, é muito legal. Aí você pega, Eu funciono a compra veia e enche ela de espuma. e enche de espuma, igual creme de barbear, mousse de cabelo, é bem viscosa, e ela entope a Dói veia. isso? Não, o paciente, eu brinco, eu converso muito com o meu paciente, né? Então, eu tô com a agulha lá dentro e falo assim, Ana, me avisa quando eu injetar a espuma? Você fala assim, ok, eu injeto e você não me avisa. Eu falei, vai me avisar não? Já injetou? Então, a injeção da espuma você sente a agulhadinha, inevitável, mas a injeção da espuma você não sente. É muito legal. Entope a Mas veia. tem algum anestésico ali? Não? Não, minha mão é leve. Minha mãos mágicas. Não, mas eu Não acredito tem. que a sua mão seja mágica, Não mas. tem anestésico. Anestésico na pele, né? O sangue daí vai para as outras. Vai para outro lugar. Como se eu colocasse uma rolha dentro da veia. Não, e a cirurgia deve ser. A cirurgia é outra Você faz um cirurgia, buraquinho né? embaixo, outro buraquinho em cima. Como é Depende, que é? né? Tem mil maneiras de Olha operar. aqui já. A retirada da safena, por exemplo, é emblemática a meu ver. Por quê? A retirada cirúrgica da safena de maneira convencional é o arrancamento da safena. Aí você imagina uma veia dessa grossura aqui, às vezes mais grossa, que vai da virilha ao tornozelo. Se faz um corte de mais ou menos 4 centímetros na dobrinha da virilha, para a gente aproveitar a dobrinha de maneira mais estética. E um corte de 1 centímetro no ossinho do tornozelo, ou seja, você expôs as duas extremidades da safena. Pelo cortezinho do tornozelo, você enfia um guia metálico chamado fleboextrator, que tem um lindo nome, mas é um arame. Esse arame vai subindo pela perna e sai lá no cortezinho da virilha. Quando sai no cortezinho da virilha, a gente amarra ele na safena e pelo corte de baixo vem puxando o arame e ele vem rebocando a safena. É uma manobra tão grosseira que eu já vi meninas residentes que estavam aprendendo a operar comigo no Hospital da Lagoa não terem força para fazer isso. É preciso muita força para tirar. Ou seja, é grosseiro, tem muito hematoma, os vasinhos todos que desembocam na safena. Imagina, Vão sangrar. eu fiquei imaginando, mas como é que ele consegue identificar qual que é a ponta da. A gente sabe anatomicamente, eu olho para a safena e já sei que é ela. E eu sei anatomicamente por onde ela passa. Não, e A se gente você tem for pegar referência. outra. Não, a gente tem referências. Por exemplo, você vai aqui na esquina da minha casa. Se eu falar pra você que você tá na Tijuca, você vai falar, não tô na Tijuca, a praia tá aqui do meu lado. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tenho essas referências. Sempre pode haver confusão, mas eu sei anatomicamente onde está a safena, eu sei a característica dela, eu sei quais são as veias e artérias que estão perto dela, então eu vejo quem está por perto e Ai, eu adoro centro localizo. cirúrgico. Eu também. Centro cirúrgico é muito bom para quem está de pé, né? Para quem está deitado é muito bom. Sempre digo pro meu paciente. Então, é grosseiro e tem corte, tem cicatriz, tem problemas vinculados a corte, como por exemplo infecção e tal. A cirurgia por laser, que eu sou fã incondicional, olha a diferença. É do Não tem... consultório também. Não, cirurgia por laser é cirurgia. Ah, é Não é cirurgia. espuma, não. Cirurgia por laser. O paciente tem que estar anestesiado, é no centro cirúrgico. Eu punciono essa safena com uma agulha como se fosse para exame de sangue. E por dentro dessa agulha, eu entro com uma fibra ótica de laser. Ela vai atravessando essa safena inteira, eu posiciono ela onde eu quero, ligo o laser, ele começa a queimar a safena, eu venho recuando a fibra, a safena vem fechando todinha. Não tem arrancamento, não tem esses montes de hematoma, não tem corte na virilha, não tem corte no tornozelo. Olha que show. Eu adoro essa cirurgia. Mas aí depende de cada caso, né? Você acredita que o laser pode ser para todos os casos? O laser poderia ser para a grande maioria dos casos, mas nem eu indico laser para todo mundo, porque o laser é cirúrgico e a espuma não é cirúrgica. Ah, sim. Então, você eu tentar tentando máximo tirar possível o meu não paciente colocar do centro centro cirúrgico, eu faço... Se você chega no meu consultório só com a safena sobrecarregada, só a safena e mais nada, eu vou fazer no consultório. Eu vou livrar você de anestesia, de internação, do centro cirúrgico. Para mim é muito mais fácil e até prazeroso tratar por laser, mas o tratamento não é para mim, é para o paciente. Agora, se tem um paciente que além da safena sobrecarregada tem muitas outras varizes,
Aí eu levo para o centro cirúrgico porque a espuma já fica muito cansativo, muito trabalhoso, muito arrastado. A espuma é um tratamento que eu posso levar a qualquer calibre de veia. O calibre não é limitador. Veia dessa grossura eu posso fazer por espuma. Mas se eu tiver veias dessa grossura em grande quantidade, o tratamento no consultório com espuma fica sofrido e arrastado. Passa a ser mais negócio fazer na cirurgia para fazer barba, cabelo e bigode de uma vez só. Então, assim, cada paciente é um paciente. A gente julga pela veia, pela característica da veia, mas também pelo perfil do paciente. Eu não estou operando uma veia, eu estou operando um paciente, uma pessoa. Sim. Interessante, né? Fico aqui curiosa. Zenaide, boa noite. Caminhar depois de colocar as pernas para cima faz bem para a circulação? Verdade ou mito? Zenaide, caminhar a qualquer hora faz bem para a circulação. Olha aqui a Aliette falando que minha mão é boa mesmo. Ó. Ela fez um pé hoje, que é uma das partes mais doídas, e tirou de letra. Uma vez em outra, ela reclamou um pouco. Mas na maior parte do tratamento, a gente... Ih, a Bel tá reclamando que eu só olho pra Ana, não olho pra eles. Onde eles estão ali? Bel, desculpa. É que a gente fica conversando, vamos olhar pra O eles. bom da gente é que a gente esquece da câmera e conversa com o outro. Tô aqui curiosa com vocês também. E aí a Zenaide, caminhar a qualquer hora é bom, Zenaide. Massagem nas pernas, Edna. Massagem nas pernas elimina os vasos. Mito ou verdade? Totalmente mito. Esses tratamentos estéticos, assim... Cara, tem um negócio que uns cremes... Tem uns cremes que anunciam na internet que eu acho um absurdo. Não tem uma agência regulatória para proibir isso. Estão anunciando uma canetinha de laser que você queima às vezes. Vários pacientes já vieram me perguntar. Sério? Creme? Pô, viagem, isso é mau caratismo isso. Edna, massagem não... Mas aqueles cremes, assim, a minha avó comprava. Meu Deus, tem um boicocheia. Eu sei lá como é que fala o nome daquilo. Boicocheia. É um creme que refresca. É fácil para os homens, que é o nome do moleiro famoso da Argentina. Boicocheia. Olha só, a gente tem que separar o tratamento de vasinho. Só porque a Bel reclamou, agora eu vou ter que ficar olhando para lá. Aí, Bel, você vai me pagar por isso. Os cremes a gente tem que separar bem, porque existem vários cremes muito eficientes, mas eficientes em quê? Em aliviar as sensações ruins. Ou seja, se você tem peso, dor, cansaço, queimação, alguns cremes são capazes de melhorar isso. Creme capaz de fazer um vasinho desaparecer é totalmente mito, não acreditem. Isso é mentira. Tem essa propaganda? Tem, cara, tem até uma canetinha de laser. Cara, aparelhos de laser que a gente usa no consultório para secar vasinho e que a gente usa no centro cirúrgico para queimar a safena, são máquinas enormes, com altíssima tecnologia, que custam 200 mil reais. Aí vem um 71 querendo no Instagram vender uma canetinha de 50 reais, que você leva para casa e queima a sua veia. Não tem a menor chance disso ser verdade. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, que pode ter gente aqui que eu deixei passar. E a Joyce também está falando que eu não olho para a câmera. Agora Shalom. Vou colocar essa planta aqui também. Shalom está perguntando se tem orientação para quem trabalha 12 horas de pé. Nossa, sim, tá um pouco trabalhado. Tem orientação sim, mas eu tenho uma restrição com essa orientação, porque a principal questão para quem trabalha muito tempo de pé seria a meia elástica. O uso da meia elástica pode amenizar muito as sensações ruins no final do dia e proteger você de vir a ter mais varizes no futuro. A única questão que me deixa um pouco incomodado de falar sobre meia elástica de maneira genérica é que um pequeno percentual de pacientes pode ter uma doença arterial, uma doença numa outra parte da circulação, que se estiver presente pode ser prejudicada pelo uso da meia. Então, é difícil você recomendar a meia sem poder botar a mão no paciente. Depois que eu boto a mão na perna do paciente, eu recomendo a meia sem menor preocupação. Agora, recomendar assim, sem conhecer, sem ter examinado, eu fico um pouco inseguro porque isso pode trazer problema. É para um percentual pequeno de pacientes, geralmente a partir de 50 a 60 anos, mas ainda assim eu não posso recomendar aqui de maneira genérica, mas seria uma boa opção. A Patrícia Hashimoto, tem nome de doença de tireoide, está pedindo para falar vasinhos nos pés. Ô Patrícia, vasinho nos pés é igual vasinho em qualquer lugar. A peculiaridade dos pés é que eles são um pouquinho mais doídos. Só que eu tenho algumas ferramentas que nem sempre eu uso para aliviar a dor, porque em outras áreas do corpo elas não são necessárias, e que quando eu vou trabalhar numa área que é um pouco mais doída, eu uso. Isso ameniza muito, tá? E a Eliade, que está assistindo a nossa live e participando aqui toda hora, não é mentira não, a gente fez a primeira sessão dela hoje. Como o pé costuma ser mais doído, eu nunca começo pelo pé, mas nela a gente precisou começar pelo pé, porque realmente era a parte que estava precisando mais. E ela tirou de letra. Eu usei as ferramentas que eu tenho para aliviar a dor.
Eu sei os pontos mais doídos de puncionar e eu consigo evitar esses pontos, por quê? Os vasinhos se ramificam. Então eu sei que se eu puncionar 2 ou 3 centímetros para o lado, eu vou fazer o meu remédio chegar no ponto mais doloroso sem ter que espetar o ponto mais doloroso. Então, assim, tem 15 anos que eu faço isso diariamente. Eu sei como aliviar o incômodo do paciente. Mas não tem como negar que é uma das áreas mais incômodas, outras áreas o paciente nem liga. Ó, a Lani tá falando aqui que no calor ela sempre fica inchada nos pés e nas pernas, com as veias mais visíveis. O que fazer para ajudar? Eu também sinto isso, mas eu acho que é meio natural, né? Calor. É natural, porque eu falei para você que variz é uma veia que está dilatada, ela está tortuosa e está dilatada. O que o calor faz com a veia? Dilata ainda mais. Porque quando está calor você fica com as bochechas vermelhas, que as artérias também se dilatam. Então todos os vasos tendem a se dilatar. Então uma paciente que já tem varizes no calor vai ter os sintomas das varizes exacerbados. E alguém que não tem varizes, no auge do verão, pode simular uma doença venosa. Ele pode ter transitoriamente queixas como se fosse um paciente venoso. Ou seja, retenção de líquido na perna, inchaço, peso, queimação, às vezes câimbras noturnas. O calor sim influencia. Então, no auge do verão, quando você chegar em casa, se além de botar as pernas para cima, você tiver um ambiente refrigerado, você vai estar aliviando a sua circulação duplamente. Nossa, às vezes eu vou caminhar, meu pé pega fogo. Tem alguma coisa assim? Se você estiver caminhando descalço no asfalto no verão, vai pegar fogo mesmo. Não, às vezes eu vou andando com o Arthur até ali no arpoador, volto, meu Deus, tem que voltar pra casa e colocar o pé pra cima, que é só meu pé que pega fogo. Não nem tá tão quente. Então não sei. É algum problema. Ó, a Patrícia tá falando que ficou feliz de você ter respondido ela olhando pra ela. Agora eu tô me policiando, tá vendo como eu sou obediente? Eu não vou olhar mais pra ele, não. Eu já zoei que ela tem nome de doença da tireoide, pelo menos ela me perdoou. Querem saber se a gente vai falar de celulite. Celulite não tem a ver com a tua profissão, varizes, né? Não, celulite, a gente pode falar. Coloca as perguntas de vocês que vocês vão deixar Eduardo muito feliz se vocês deixarem as perguntas de vocês. Eduardo adora ficar respondendo. Aqui a Ana também perguntou sobre os cremes. Peraí, Daiane Caparóis. Já fiz 3 aplicações nos meus vasinhos, são pequenos e fininhos. Saíram a maior parte, mas tem alguns que persistem. É normal? Com quantas aplicações eles somem? É boa essa pergunta. É meio clichê, né? A pessoa que está sendo perguntada sempre lança essa, né? Muito boa a sua pergunta. Ótima pergunta. Mas, Daiane, você vai ver que a pergunta é boa mesmo. Por quê? Porque eu converso muito com o meu paciente sobre isso. Por quê? Porque a gente não tem que ter por objetivo limpar as pernas. Limpar as pernas é impossível. Se você pegar 500 pessoas, botá-las em fila aqui para mim, eu vou achar vaso nas pernas de todo mundo. Eles nem estão vendo o vaso e eu estou vendo. Meu olho é treinado, eu estou acostumado com isso. Então a gente tem que tratar os vasos que estão gritando. Eu costumo falar com o meu paciente, deixou de botar saia, deixou de botar short por causa dos vasos? Ok, ao final do tratamento, se você tiver colocado esse short que você não botava mais e passado na frente do espelho e nada tiver chamado a atenção, o tratamento está resolvido. Então eu busco com o meu paciente uma limpeza de 80%. Por quê? Porque 80% eu consigo com relativa rapidez e sem tanto sofrimento. Se a gente quiser, e eu consigo liberar o paciente rapidamente de mim e ficar um bom tempo livre de mim. Se eu tentar passar de 80 para 90 ou 100, esse paciente nunca vai ficar livre de mim e quando ficar, vai ficar livre por muito pouco tempo. Por isso, 80% para mim é o objetivo. Eu costumo fazer uma analogia com dieta. Imagina que você tem 10 quilos para perder. Os primeiros 5 quilos você perde em um mês. No segundo mês, você perde mais 3 quilos. E os últimos 2 quilos? Demora uma eternidade para perder. Tem que fazer meses de dieta para poder perder. É mais ou menos o que eu acho dos vasinhos. Eu consigo dar uma boa limpada rapidamente em 50%. Depois a gente prolonga um pouquinho o tratamento. Eu chego a 80%. Mas para passar de 80 para 100, teriam que ter muitas e muitas sessões. Eu acho que não vale a pena. Por isso, é natural que sobrem esses vasinhos. Quando o médico não conversa com você, você pode ficar insegura. Mas os meus pacientes, depois de terem essa conversa comigo, geralmente eles concordam que não precisa mais insistir. É melhor você receber alta, ficar longe de mim por uns 18 meses e depois, quando acumular um pouco mais, você volta, a gente faz 2, 3 sessões e mantém a perna limpa. A Lê Pontes está brava. Por quê? Que a gente não leva a pergunta dela e que Então ela tá brava que você não olha pra câmera mas também. essa queixa é antiga, eu já tô olhando. É antiga, mas ela quer que a gente realmente não viu a pergunta dela. Quem tem doenças autoimunes pode fazer tratamento para varizes? Olha, quem tem doença autoimune tem um risco um pouco aumentado de ter trombose.
Então, depende do tratamento. Se for tratamento de vasinho, eu te diria que eu não deixo de fazer, não. Existem na medicina contraindicações relativas e absolutas. As contraindicações absolutas são aquelas que o médico, querendo ou não, ele não está autorizado a fazer. Contraindicação relativa fica a critério do médico. Por exemplo, se eu tivesse que fazer o tratamento de espuma em veias grossas com um paciente autoimune, eu acho que eu não faria. Eu acho que seria um risco desnecessário. Agora, se forem vasinhos bem fininhos, não é uma contraindicação absoluta. Eu posso fazer. Satisfeita? Falei, respondi a sua pergunta e ando olhando para você. Peraí que tem mais. Você está roubando a minha função. Ai, tá! Não, tá zoando, tá zoando. Eduardo... Olha aqui, a Eli Rocha falando da caneta. Sim, eu já vi. O marido dela comprou R$200 a Pô, caneta. R$200, caneta é cara pra caramba. Ó, não... Ela falou que tá com dó do marido dela, mas tá sem Não. coragem de usar porque tá tudo em inglês. Não, mas o marido mandou bem, cara, porque eu quis dar um presente, ou então falou que deu uma indireta que a espela dela tão feia. Mas era melhor você ter gastado esse dinheiro com um talvez ela profissional. fique reclamando. Pra mim, assim, que os meus amigos, os homens, eles não ficam muito celulite, isso, aquilo. Todos os meus amigos que eu converso sobre isso, inclusive a gente já fez uma live sobre isso, né? É a gente que se incomoda e talvez ela fique falando pro marido dela, né? Com talvez celulite é igual vaso. O homem nem enxerga, ele não tá nem aí pra isso e a mulher tá preocupada. É impressionante. É engraçado porque primeiro eu converso muito com o meu paciente antes de ir pro exame físico. Faço uma entrevista e tal. E aí, durante a entrevista, eu já vou imaginando mais ou menos o que eu vou encontrar no exame físico. E quando a paciente diz pra mim que o marido reclamou, eu falo, caramba, vai estar feio o negócio. Para um homem observar, perceber e reclamar é porque tem muito vaso. Geralmente é isso que acontece. O homem só entra nessa história quando o negócio está gritando. Quando é um pouquinho, meio discreto, ele não vê muito não. Mas o marido tentou ajudar, né? Mandou bem, mas ajudou da maneira errada. Era melhor ele usar esse dinheiro para pagar uma consulta com um especialista para você. Gostei da pergunta da Chalma. Pernas cruzadas da varizes. Não. E salto? A gente vai falar do salto que horas? A hora que você quiser. Porque, eu tinha 13 anos de idade, eu queria usar salto. E a minha mãe ficava, você vai ficar igual a tia, cheia de varizes, não sei o que. Aí eu fiquei meio receosa com salto. Você vê como é importante a gente explicar as coisas para o paciente. O paciente não tem costume de perguntar. O médico é arrogante, ele acha que é o dono da verdade, basta ele dizer o que é e o paciente tem que acatar, e o paciente se diminui e não pergunte. Não pergunta. Então pergunte ao seu médico, sempre pergunte ao seu médico. Se ele não te responder, é porque ele não sabe, é grave. Ou porque ele não quer, acha que você não merece, é mais grave ainda. Então pergunte. Por que eu estou falando isso? Eu disse para vocês, para você também, que a gente tem um coração periférico na batata da perna. Cada contração da batata da perna toca o sangue acima. Mas o sangue, antes de chegar à batata da perna, ele passa por um outro coração periférico, que é a sola do pé. A nossa sola do pé, ela é como se fosse uma esponja. Ela se enche de sangue. Estou olhando para lá. A pergunta é minha. Então ela se enche de sangue. Ao encher de sangue, você massageia ela com o movimento de caminhada. Quando você espreme essa esponja, ela só pode subir. E subindo, ela chega na panturrilha. A panturrilha se contraindo, toca para cima. Então a sola do pé é um excelente e importantíssimo coração periférico. Quando você está de salto alto, você sabota os dois corações, porque você não faz essa massagem e a tua panturrilha constantemente contraída não é tão vigorosa em bombear, porque para bombear ela tem que se relaxar totalmente para se encher de sangue e depois se contrair. Então o salto alto não faz a massagem na sola do pé, prejudica a primeira bomba. E mantém a panturrilha constantemente contraída, prejudica a segunda. Porém, apesar de tudo isso, eu acho que ele é apenas um pequeno fator de risco. Sozinho não vai dar varizes em ninguém. Então eu expliquei para as pessoas entenderem que é pertinente a associação de salto alto a varizes. Mas se você não tiver outros fatores de risco, não vai ser o salto alto que vai dar varizes. O salto alto me incomoda muito mais do ponto de vista ortopédico, tornozelo, joelho e coluna, do que circulatório. Mas faz sentido que associe. Mas faz sentido que ele seja associado a calçada, tudo torta e fica, ai meu Deus, hoje que eu meio que excluí esse item do meu guarda-roupa, eu ainda tenho um salto lá, mas faz muito tempo que eu não uso. Nossa, hoje eu amo meus tênis, meu chinelo. É muito mais saudável. Celulite, isso aqui já perguntou, né? Aqui, a Carla está perguntando um negócio que eu respondo diariamente e eu ainda vou responder muito ao longo da minha vida. Se é verdade que as veias voltam depois das aplicações. Eu tenho um monte de vídeos no meu Instagram respondendo isso, mas eu respondo aqui de novo. É verdade que as veias voltam, porque é um tratamento crônico. A gente não cura varizes.
Então você vai estar sempre sujeita ao retorno dessas veias. Se você parar para pensar, existem razões que te levam a ter veias. Sexo feminino, foi Carla, né? Sexo feminino, no seu caso, possivelmente uma tendência familiar, possivelmente algumas gestações, possivelmente o uso de pílula. E se você parar para pensar, vários desses fatores não tem como tirar de você. O sexo não dá para mudar, a tendência familiar também não dá para mudar. São dois dos fatores mais importantes. Então, no momento que eu te trato, eu estou tratando veias que já estão doentes. Mas veias que hoje estão saudáveis podem se tornar doentes no futuro, porque você vai continuar com tendência familiar e vai continuar com os hormônios femininos. Por isso, não é surpresa que o paciente tenha que fazer tratamento de manutenção. O meu problema que me incomoda é quando o paciente chega até mim, vindo de outros médicos, dizendo que os intervalos entre os tratamentos estavam sendo de 6 meses, de 2 meses, de 3 meses, aí não dá. O que eu considero satisfatório, o que eu consigo na minha prática do dia a dia, é que uma vez que eu dei alta para um paciente, ele costuma ficar longe de mim por uma média de 18 meses. E aí quando ele volta mais ou menos 18 meses depois, eu com uma ou duas sessões mantenho a perna limpa para só 18 meses depois ele voltar. Eu fico muito feliz com isso. Eu estou sempre marcando recorde no consultório, né? E eu tive o meu recorde era 2 anos e 9 meses. O paciente ficou sem voltar. E a Luciene, ela não apareceu aqui ainda não. E ela ficou esses 2 anos e 9 meses sem voltar. E quando voltou, eu fiz 2 sessões nela e mantive a perna limpa. Agora, recentemente, apareceu uma paciente com mais de 4 anos. Mas eu não considero como recorde porque ela deixou acumular um pouco. Eu não vou conseguir manter a perna limpa dela em 2 anos. Ou em 2 sessões. Mas é só para vocês entenderem, para a Carla entender que sim, mais cedo ou mais tarde às vezes vão voltar. É legal, é satisfatório que elas demorem muito para voltar. Mas se alguém prometer a você que vai te fazer um tratamento para sempre, que às vezes nunca mais vão voltar, você dá boa noite e vai embora porque ele está te enganando. Então, a Ale Pontes falou que está copiando e colando essa pergunta. Os tipos de tratamento para varizes, a gente já falou, né? Que é espuma, que é a cirurgia, tipo de tratamento, e gostaria que explicasse detalhes sobre esse procedimento e como saber escolher o mais adequado. Tá. Tipo de tratamento de uma maneira simples, vasos bem fininhos, aquele que parecem teia de aranha, cor de vinho, que você passa a mão na pele e não está em alto relevo. Você pode fazer injeção convencional. O remédio usado nessa injeção pode variar, existem 3 ou 4 mais corriqueiros. É interessante saber que existem 3 ou 4, porque se o seu médico só tiver um à sua disposição, não é legal. Frequentemente eu indico um tratamento com injeção convencional. Penso que o determinado remédio é o mais adequado, faço uma primeira sessão, não gosto muito do resultado, mudo de remédio. Não vou ficar insistindo num remédio que não dá resultado. Eu vejo isso acontecer em outros consultórios. O paciente não está gostando e o médico, não, são seus olhos, você espera que daqui a pouco venha resultado. Detesto isso. E para os vasinhos, além da injeção convencional, tem o laser transdérmico. Por que é o laser transdérmico? O transdérmico significa através da pele. Então é aquele que você vai dando tirinhos nas veias, pi, queimando. E é importante saber que é transdérmico porque existe o endolaser, que é o cirúrgico, que a gente já falou, mas eu posso falar de novo. Então, para vasinho bem fininho, você tem a injeção convencional e o laser transdérmico. Para veias um pouco mais grossas, você ainda pode usar alguns dos medicamentos de injeção convencional. Eu prefiro do que espuma, inclusive. Agora, para veias já bem grossas, tipo esse lápis aqui, aí a gente já passa a ter a opção da espuma densa, que é uma aplicação de um remédio espumoso que é capaz de secar no consultório veias grossas, ou a cirurgia convencional. Se essa veia é bem mais grossa ou a safena, além da opção da espuma, a gente tem a opção cirúrgica e, no meu caso, cirurgia por laser, porque eu não faço a cirurgia convencional, porque para mim é gritante a vantagem do laser. Eu não ofereço para o meu paciente um tratamento pior se eu sei que existe um melhor. Mas aí seria o endolaser, não é aquele laser através da pele pipipi, não. É um catéter que vai por dentro da veia e queima a veia de dentro para fora. Como escolher qual é o melhor tratamento? Aí você tem que estudar muita medicina e fazer muitos anos de consultório, porque a gente vai aprendendo no dia a dia. Não dá para dizer para o paciente como escolher, porque eu estou sempre aprendendo com veias que eu achava que não poderiam responder com medicamento e acabam respondendo, misturando um medicamento com o outro. E principalmente, que eu me orgulho de falar com o meu paciente, sinceridade, não enrola o paciente. Se o paciente chega lá
frustrada com o resultado de uma primeira sessão e eu me frustro também, eu não insisto. Eu mudo de remédio, eu mudo de técnica. O importante, para mim, é dar resultado para o paciente e dar resultado o mais rápido possível. Você não quer prender, né? Sim, porque aí eu vejo muitos colegas fazendo inúmeras sessões. Então o paciente vai lá, ele faz uma sessão de 5 minutos, Ana. Vão pagando a consulta para você. Pois é. Cada vez que você vai lá, você paga uma sessão. Então provavelmente esse médico ganha por paciente mais dinheiro do que eu, porque ele faz 10 sessões, eu faço 3. Só que eu ganho esse paciente para sempre. Sim. Daqui a 1 ano e meio ele vai ter vez de novo, vai voltar até mim. Então é assim, mesmo para quem... Eu acho que é questão de você ser médico e querer... Sim, mas é aí que eu ia chegar. Sem entrar nesse mérito, mesmo no mérito ganância, é burrice. Porque o ganancioso, se pensasse isso, não vou ganhar menos sessões agora, mas ele vai ser meu para sempre. Então até quem pensa comercialmente tá sendo burro. Agora, no meu caso, sem querer dar uma de bonzinho, porque eu sou mesmo, e a alegria de pegar um paciente que achava que não tinha jeito, que chega no consultório, e em 2 sessões, eu recebo mensagem, eu compartilho no story, quando o paciente manda isso pra mim, eu fico todo feliz. Cara, me indicaram cirurgia, falaram que era só com cirurgia, você com 2, 3 sessões, melhorou minha autoestima, e tem preço isso? Nossa, demais, eu adoro isso. Presentinho. Meu chocolate, talento. Eu sempre vejo Instagram os presentes. Isso é com certeza porque você atende bem e deixa as Olha a pessoas Patrícia felizes. que traidora, ó. Zoou que eu não leva pra câmera, respondi o negócio dela, agora ela falou que vai sair. Tá bom. Tá bom, obrigado. Tem que trabalhar. Eu sei, tô brincando. Chegando a hora, métodos caseiros? Não, Simone, não tem método caseiro para eliminar varizes, não. E se tivesse, eu não te contaria também, que eu preciso dos pacientes no meu consultório. Eu sou bonzinho, mas nem tanto. Eu sou bom, eu tenho que sobreviver. O paciente sempre pergunta isso. Ei, mas... com certeza ele falaria. Não, mas é que eu tô muito acostumado a falar isso. O paciente fala assim, falaria. não tem nenhum remedinho que faz essa veia sumir sem precisar de aplicação? Não, eu falei, não tem, mas se tivesse, eu também não contava. Contava sim, te conheço. Então, Simone, brincadeiras à parte, não tem. Se tivesse, eu juro que eu contava para você e eu arrumar um outro jeito de ganhar dinheiro. Varizes tem a ver com trombose? C, Lino. Varizes tem a ver com trombose? Tem. Quem tem varizes tem um risco apenas levemente aumentado de ter trombose. Então, eu sou obrigado a dizer que há uma relação, mas eu não queria alarmar as pessoas, porque é uma relação pequena. O fato de você ter varizes, quem tem varizes tem mais chance de ter trombose do que eu, que não tenho varizes. Mas é uma chance muito pequena. Então não é motivo de alarme, não. Pernas cruzadas dá varizes? Não, Shalom. Pernas cruzadas não dá varizes. Ana, eu que reclamo. A Ed Rocha está reclamando de quê? Também não entendi. A Daiane diz que adora saltos e até na gestação usava. Tá Que a gente tá disputando pra onde você olha. Você só tá falando com mulher aqui, né? Então, mas a varizes é coisa de mulher. Eu sei, mas eu acho que foi a hora que eu falei que a pergunta foi minha que você precisava me olhar. A espuma é o melhor tratamento para varizes fininhas? Não, Leandro, não necessariamente. É engraçado porque você vê muito no Instagram vasinhos muito fininhos sendo tratados por espuma. E nem sempre é o melhor tratamento. Eu gosto mais do tratamento convencional. Às vezes eu uso a espuma quando tem uma veia nutridora que vai requerer um tratamento mais agressivo, porque as veias nutridoras costumam ser um pouco mais grossas. Mas você costuma ver mais vídeos no Instagram de tratamento de espuma porque ela é visualmente mais impressionante. O sumiço da veia, quando o tratamento é com a injeção convencional, ela é um pouco mais discreta, o vídeo não fica tão legal. Os vídeos mais legais, mais visíveis, mais assim que te empolga, são os de espuma. Então é por isso que você vê muito mais vídeo de espuma no Instagram do que vídeo de injeção convencional. Na minha página do Instagram tem muito vídeo de injeção convencional, mas eu entendo que os vídeos de espuma façam mais sucesso. Eu diria para você que na minha prática diária eu devo fazer 80% a 90% dos meus pacientes apenas com injeção convencional, sem precisar de espuma. E se eu puder fugir de espuma, eu vou fugir. E a Lucilene está perguntando qual creme é bom para aliviar as dores. Não posso, Lucilene, não posso prescrever nenhum medicamento para um paciente que eu não conheço, que eu não examinei, que eu não me entrevistei. Se não passou por consulta, eu não posso prescrever nada, primeiro porque é antiético e segundo porque na tentativa de te ajudar eu posso te prejudicar. Não é seguro, não é prudente. Me desculpa, mas não vai rolar não. Mas assim, massagem, assim, comprar um cremezinho, assim. Olha só, creme hidratante, o ato de massagear ajuda. O melhor
casa é fazer exercício físico, a caminhada. Não tem, Bota a né? perninha pra cima no final do dia, fazer atividade física. Então, esse Sabe- conjunto, né, de fazer um exercício para aumentar o... Ou fazer uma panturrilha num degrauzinho em casa. sim, subir de escada. Sabe Dependendo do- aquele separa assim num degrauzinho e eu prefiro na caminhar, pontinha do pé? sim, mas faz sentido o que você está falando. Mas tudo Eu acho o ela tem, seguinte, né? uma paciente que está em casa querendo uma dica para melhorar a circulação e não procurou um profissional, significa que se ela tem um problema, está numa fase muito inicial, concorda? Que se tivesse uma fase mais avançada, ela já estaria preocupada o suficiente para procurar um profissional. E se ela está numa fase muito inicial, essas medidas simples que a gente está falando, como botar a perna um pouquinho para cima no final do dia, ou fazer uma atividade física, já são suficientes para ela. Não precisa de creme, não precisa de nada especial. Sim. Então eu estou partindo do princípio que você que perguntou, Lucilene, deve ter uma fase muito inicial, e na fase inicial não precisa de creme nenhum. Mesmo porque, Lucilene, eu uso cremes muito mais para complicações locais, como flebite, inflamação e tal, do que para os sintomas em geral de circulação. Porque se eu tenho um remédio que pode ser ingerido via oral e fazer uma ação sistêmica, por que eu vou atrelar o paciente à rotina frequentemente maçante de ter que fazer massagem e espalhar creme pela perna inteira? Então, frequentemente, para o paciente com peso, dor, cansaço, queimação, sem complicações locais, eu tento, quando eu opto por tratamento medicamentoso, que não é frequente, eu opto com mais frequência por comprimido do que por tratamento local. Ó, você viu a mensagem da Dani ali, da Daniele Lopes? Não. Aprendendo muito com vocês. Ela falou que a live Desconstruindo Padrões foi um divisor de águas para ela. É muito legal isso. A gente podia fazer mais uma dessa também, Vamos. né? Tenho recebido no dia a dia pessoas que tiram foto da própria refeição e mandam para mim. Eu fico tão feliz falando que lembrou de mim na hora de fazer o prato. Hoje mesmo eu compartilhei uma nas stories. É muito bom. Às vezes o paciente acha que quando dá um presente pra gente, ou quando faz uma lembrança, quando faz um elogio, a gente já tem 20 anos de medicina, então entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é assim, gente. Agradeço seus médicos, dê um presentinho, não estou falando pela questão material, mas a gente fica muito feliz com isso e mostra o resultado, sabe? Porque é muito bom. Uma fotinha dessa que eu recebo de um prato super bem feito, dizendo que a pessoa na hora do almoço lembrou de mim e deixou de botar uma porcaria no prato, pô, não tem preço, é muito legal. É, gostoso. E devolve tudo, né? Porque assim, eu tô o dia inteiro trabalhando, tava no consultório correndo, voltei para casa, comi um sanduíche de abacate aqui às pressas, e é um expediente extra que a gente está fazendo, né? Sim. Então, assim, é muito bom quando a gente vê isso, a gente vê que realmente vale a pena, e aí de repente eu vou até aceitar mais convites de live da Ana que insiste tanto, eu fico fugindo. Pode mesmo, Eduardo, pode. A Carla disse que a mãe... Tô com calor, você tá também? Podia ter ligado o ar, né? É só luz aí. Será que desliga? A minha mãe, a Carla de novo. Minha mãe teve trombose. Não faz aplicações. Eu tenho mais risco da trombose. Carla, é a mesma história. Não sei se você ouviu a resposta da doenças autoimunes. É a mesma história. Um paciente que já teve trombose, ele não tem uma contraindicação absoluta ao tratamento de aplicação. Então, varia de cada paciente. Varia de saber se a trombose já está resolvida, se aquela veia que foi trombosada, ou seja, entupida, já está recanalizada, ou seja, desentupida, disso o paciente ficou com alguma sequela, do calibre da veia que vai ser tratada. Então, sem querer fugir da resposta, a grande maioria dos meus pacientes que teve trombose, eu trato. Os pacientes que me geram medo de tratar e por isso eu não trato, por terem tido trombose, são minoria. Então eu tendo a tratar, mas eu só posso decidir em cima de cada paciente. A Eliette puxando meu saco. Kelly, eu tô usando porque essa blusa é transparente, não dá pra eu vir mostrando os peitos aí. Quer falar dos seus peitos? É que eu gravei um vídeo falando que eu não uso mais sutiã. E eu realmente não uso, eu tô de biquíni, ó. Aí só comigo você vem de sutiã. Mas claro, eu tô com a blusa transparente. Na hora que eu podia comentar. Você é porra. E no vídeo eu falo que tem algumas blusas que eu ainda uso, tipo essa, não tem como, parece meu peito. A minha resposta deve estar muito boa, não. O povo tá olhando pros seus peitos em vez de ouvir o que eu tô falando. Eu, se estivesse assistindo, também estaria olhando pros seus peitos. Mas é que eu mulher... postei um vídeo ontem falando que eu não uso sutiã, que eu parei de usar sutiã. Eventualmente eu uso. Tipo, eu uso
E gravei o vídeo com essa blusinha, só que eu tava sem sutiã porque meu peito não aparecia. Ah, tá, porque é transparente, né? Ela é transparente, não tem como. Uma blusinha antiga minha que eu tenho. Velho. Ó, Eliette me puxando o saco, falou que fez a aplicação comigo hoje, eu sou muito atencioso e detalhista, sou mesmo. Vem pra Uberlândia. Eu sou mineiro, sabia? Sou de Juiz de Fora. Um mineiro carioca. Mas eu tô disfarçado de carioca aqui no Rio. Do, Tem carinha de mineiro, não tem? Doutor Tem. Dudu. Agora eu fui chamado Doutor Dudu, tá vendo? É aquela que falou dos cursos de padrões, é que eu tô atrasado. Adoro você, doutor Bonzinho. Sou bonzinho mesmo. Anny, existem algumas clínicas de estética que fazem procedimentos para vaso. Por exemplo, biomédico. Podemos fazer esse tratamento para vazio enquanto profissional que não seja angiologista? Anny, eu vou te dar uma resposta e eu vou ser jogado na fogueira da cirurgia vascular. Porque as pessoas acham um absurdo. Eu acho que qualquer um pode fazer. Eu acho que o biomédico, se ele teve uma formação suficiente para ele fazer vasinho, ele que faça. Talvez, se houver uma veia mais calibrosa, nutridora, ele pode comer uma mosca. Talvez, se o paciente tiver uma outra doença circulatória que contraindique o tratamento de vasinhos, ele pode comer uma mosca. Então, eu diria para você que você está mais segura na mão de um cirurgião vascular, de um angiologista. Mas eu não faço parte da corrente que levanta aquela bandeira que é um absurdo, que tem que processar, que tem que estar na justiça, que conselha isso, conselha aquilo. Eu acho que o mercado determina quem pode fazer. É claro que o biomédico acaba fazendo por um valor mais acessível, mas eu não acho a princípio uma temeridade que ele faça. Há um tempo atrás, eu fui contactado para dar um curso de aplicação de vasinhos e eu não organizei o curso. Mas os organizadores colocaram na divulgação que o curso era voltado para enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e para biomédicos. E eu compartilhei isso na minha rede social. A Sociedade de Cirurgia Vascular caiu na minha pele como se eu fosse um criminoso. Eu nem estava sabendo que estava sendo divulgado para biomédicos. Mas eu, sinceramente, não acho um absurdo. Então, se não houvesse essa proibição do Conselho Federal de Medicina, eu não teria problema nenhum em ensinar outros profissionais a fazer isso. Eu acho que tem mercado para todo mundo e o paciente decide quem ele quer que faça. Eu não sou dessas briguinhas, não. Quem pode, quem não pode. Mas eu acho que oficialmente, nesse momento, judicialmente falando, eles têm permissão para fazer sim. Eles têm permissão que façam. Numa boa. É triste essas brigas boas aí, né? Não entra nessa não. O dermatologista querendo brigar com o cirurgião plástico, querendo brigar com o dentista, se pode fazer harmonização facial. Cara, o dentista, ele tem um estudo aprofundado da anatomia do rosto. Por que ele não poderia fazer harmonização facial? Eu não sei. Estudou tanto como. Pois é, eu não sei se a gente botasse à prova uma prova de conhecimentos anatômicos do rosto, um dermatologista e um dentista, se o dermatologista saberia mais que o dentista. Então por que o dentista não pode fazer isso? Me incomoda muito essas reservas de mercado, me incomodam muito. Há um tempo atrás, uma amiga minha dermatologista postou na rede social dela um paciente com uma necrose de asa de nariz. Essa asinha do nariz aqui ficou necrosada, morta. Como complicação de um tratamento desse, de aplicação, de preenchimento ou de harmonização facial em geral. E ela, a manchete dela era: você só deve fazer o tratamento que você está apta a tratar as complicações. Querendo dizer que o dentista não está apto a fazer tratar aquela complicação, então ele não poderia fazer. Aí eu, inbox, que eu não queria queimar o filme dela, falei: mas vem cá, essa complicação aí, que eu saiba, quem resolve é o cirurgião plástico. Porque tem que fazer uma cirurgia plástica. Então você não poderia fazer. Então o seu argumento está furado. Porque se só pode fazer quem sabe resolver a complicação, então é só o plástico. Então as pessoas ficam nessa briga, né? Essa briga mesquinha e acabam se contradizendo. Eu nem sei que eu estou falando disso, mas... Tá do biomédico. Não quer? Fale um pouquinho de... Que seu conhecimento, eu sei que não tem nada a ver com a tua profissão, de celulite, tem uma seguidora aqui. Cara, celulite é acúmulo de gordura e líquido. O acúmulo de líquido poderia estar atrelado à circulação. Por quê? Porque quando a gente tem veias dilatadas, fica um pouco de líquido retido na perna. Além disso, há um outro sistema circulatório, tratado também pela minha especialidade, que é o sistema linfático. O sistema linfático, ele é tão rico e tão diversificado quanto o sistema circulatório de sangue. Mas ele carrega linfa em vez de sangue. Linfa é um líquido transparente que
que carrega, entre outras coisas, as células de defesa do corpo. Mas ele serve também de conlube da perna. Conlube não é em todo lugar, de serviço de limpeza. Aqui no Rio, os garis, o serviço de limpeza é feito pela conlube. Então, eu brinco com o meu paciente que os linfáticos são a conlube da perna. Ao longo do dia, as veias vão deixando sangue na perna ou em qualquer órgão do corpo, porque o linfático está presente em todo lugar, mas a gente está falando de perna aqui, e os linfáticos vão pegando esse líquido e trazendo de volta para a circulação. Quando você está com linfático deficiente, com algum tipo de insuficiência linfática, vai acumular mais líquido de natureza linfática. E se você tem excesso de gordura e acúmulo de líquido, principalmente linfático, você tem mais celulite. Então, o acúmulo de líquido decorrente de problemas circulatórios pode favorecer o risco de celulite. Ok. Estamos felizes agora? Falei olhando para você que foi você que perguntou. Agora estou escolado nisso também. Biomédico, Carol. Doutor Eduardo, você está lindo como sempre. Ah, obrigado. Minha mãe Oi. também acha. É ela! Ah, ela? Puta merda. Cadê ela? Não vi ela ainda aqui. Como é que é o nome Minha dela? mãe é Vânia Fábio. Puta, ela tinha que ser. Ai, tô de sacanagem, cara. Mas tá muito lá pra baixo. É porque eu queria responder uma pergunta aqui da Carolina Fonseca. Jura que é ela, cara? Deixa eu ver. Puta, é mesmo. Ai, eu não mereço. Ai, que engraçado isso. Tinha A que minha ser a mãe minha também acha. Eu acho que é sua mãe, mas sobre Ela nome. mesmo. Ai, meu Deus. Ô, Ai, que engraçado. Carolina, você falou que fez. A Carol tá falando assim: fiz a aplicação a laser nos vasinhos. Senti uma dor imensa, o resultado aumentou mais vasinhos. Eu queria falar sobre a dor, Carol, porque eu vejo propaganda enganosa com relação ao laser. Laser dói. Dói sim, eu já fiz laser em mim. Uma vez eu estava fazendo a injeção no paciente e ela estava reclamando, ai, tá doendo, não sei o que. Eu falei, tá doendo nada, para de frescura, brincando. Ela falou assim, como você pode dizer isso se você nunca sentiu? Eu falei, não é que ela tem razão? Aí peguei umas veias em mim e fiz umas aplicações para ver como é. E aproveitei um embalo e fiz a aplicação de laser também. E eu achei doído. A questão do laser é a seguinte, você pode graduar a potência do aparelho. Tem uma série de parâmetros que você tem que graduar no aparelho. Se eu quiser vender para você uma sessão sem dor, não vai ser mentira. Eu consigo graduar o aparelho de maneira a não te dar dor. Mas a efetividade da sessão vai ser muito pequena. Então você prefere um tratamento que não te dá dor nenhuma e você tem que fazer 20 sessões ou um tratamento que tem algum desconforto, mas em 5 sessões você está livre. Por isso, eu não gosto dessa propaganda de que o laser não dói. Porque se o profissional está fazendo uma sessão realmente sem dor, ela não está tendo a eficácia que poderia ter se ele estivesse abrindo mão desse conforto e te dando um pouquinho de dor. Então dói sim. Para de saitinho quem fala que não dói. E também vai da sensibilidade da pessoa, né? A gente se adapta a isso também, entendeu? O paciente que tem mais sensibilidade, eu uso mais dos anestésicos. Até Às o vezes a mesmo mulher paciente, tá- às vezes Ana. O ciclo menstrual muda muito. Às O vezes paciente a que mulher está acostumado a lidar numa boa com a aplicação, chega um dia lá e Quando não eu vai fazia nada. depilação com cera, quando eu era mais nova, nossa, tinha momentos, tinha sessões que doía horrores. Daí uma pessoa muito inteligente perguntou se está próximo do teu período menstrual. Eu tô. Aí nunca mais entendi que era próximo ao período menstrual, que eu sentia E mais não é dor. só o período menstrual, é como foi o seu dia. Eu tenho paciente, por exemplo, já vi isso mais de uma vez, que costumava ir no período da manhã, fazer a aplicação. Aí, determinado dia, resolveu ir depois do expediente. Sentiu mais dor, estava mais cansada, mais sem paciência. E aí, a gente se adapta. Por que a gente se adapta? Porque no dia que eu peguei essa paciente, inesperadamente, com mais dor, eu fiz uma sessão mais curta. Por quê? Porque ela não estava muito tolerante. Não adiantava eu querer fazer uma sessão super produtiva e fazer ela sofrer. Aí eu fiz uma sessão mais curta e coloquei uma observação lá na ficha dela, para da próxima vez que ela viesse, eu colocar a curteza dessa sessão, eu compensar na outra. Então, quando ela voltou da outra vez, muito mais disposta, eu fiz uma sessão super caprichada, para compensar a outra que tinha sido curta. A gente não é robô, é por isso que a gente não foi substituído por máquina ainda na medicina, porque o bom senso é fundamental. A Simone está confiando em mim. Se tivesse algo caseiro, eu iria recomendar. A mulherada já tá aqui mandando coraçãozinho pra sua mãe. Mas quer dizer o quê? Que elas concordam que eu tô lindo? O que é? Estão rindo? Porque isso A realmente melhor foi parte engraçado. das lives Foi. do Dr. Eduardo é a Vânia, eu Cara, adoro. o meu irmão é anestesista. E ele tinha uma página que falava só de anestesia e era uma coisa muito mais técnica do que a minha página. Era para anestesistas. E sempre que ele ia fazer live, ele deu uma parada agora que entrou um hacker lá, roubou a conta dele, você acredita? A conta bombando, um monte de seguidor, fazendo um maior sucesso.
O cara mudou a senha dele e sumiu com a conta Quase dele. fizeram isso comigo. Vivem fazendo isso com a minha. E aí, como as lives dele eram muito técnicas, a minha mãe entrava e dizia, não estou entendendo nada, mas estou prestigiando. E vários dos nossos amigos em comum entravam nas lives, disseram isso na live do meu irmão e disseram nas minhas lives também, que entravam só para rir dos comentários da minha mãe. Não entravam para ver o que a gente estava falando. Ou seja, era um sucesso, era um popstar. Então, a Eliette acho que já conhece, então, tua mãe. Eliette já é tua paciente ou não? É que eu fiz a sessão hoje, que ela tá me elogiando. A melhor parte das lives com o Dr. Eduardo ela já tá deve falando acompanhar também? você. É, a Eliette me acompanha. Eu também, sempre que você faz live, eu olho lá, daí sempre tem sua mãe, né, fazendo os elogios. Tem duas coisas aqui. A úlcera varicosa, Shalom. Por que chega a esse ponto? O que fazer para fechar uma ferida aberta? Shalom, olha só. Eu não sei se a explicação vai ser técnica demais, mas eu vou tentar. A úlcera varicosa é uma complicação muito tardia das varizes. Geralmente, antes dela, vem o escurecimento da pele. Então, essa pessoa aí, que está com úlcera varicosa perto de você, provavelmente você já vê o que a gente chama de dermatite em bota. É o escurecimento da pele na área que seria coberta por uma bota, ou seja, até um pouquinho acima do tornozelo. Esse escurecimento ele vai aumentando muito lentamente com o passar dos anos. Essa pele vai ficando muito sensível e depois de muito tempo pode abrir ferida espontaneamente ou depois de uma topadazinha que não geraria uma grande ferida, pode gerar. Por que isso acontece? Porque a veia varicosa é uma veia dilatada. E a parede da veia é naturalmente permeável a estruturas que tem que passar do sangue às células. O sangue tem que nutrir as células. Então tem um monte de coisa que tem que passar do sangue para a célula. Ou seja, há buraquinhos na parede da veia. Quando a veia se dilata, esses buraquinhos também se dilatam. E começa a passar por eles estruturas que não eram para passar. Como, por exemplo, a hemácia, o glóbulo vermelho. Então, microscopicamente, glóbulos vermelhos começam a sair do sangue, atravessar a parede da veia e se depositar debaixo da pele. Essa célula não era para estar ali, o lugar dela é dentro da veia. No momento que ela aparece fora da veia, o seu organismo entende aquilo como um corpo estranho. E como qualquer corpo estranho, ele ataca. Nesse ataque, ele consegue destruir toda a célula vermelha, toda a hemácia. Só tem uma estrutura que ele não consegue destruir, é o ferro. Esse ferro fica depositado debaixo da pele. Então, ferro sobre ferro, sobre ferro, sobre ferro, ao longo de muitos anos, vai dando essa coloração. Você pode lembrar que antes dessa perna ser muito escura, eram pintinhas castanhas claras, que foram virando pintinhas castanhas mais escuras, que foram confluindo para uma mancha única, e depois de muito tempo virou úlcera varicosa. Esse processo do organismo de atacar essa célula e destruí-la é um processo inflamatório. Então há nessa pele um processo inflamatório crônico, um processo pequeno, brando, porém crônico ao longo de anos. Isso vai fazendo essa pele ficar cada vez mais sofrida, cada vez mais fininha, a ponto de 20 anos depois abrir uma ferida espontaneamente. Pode haver também coceira, porque esse ferro que fica debaixo da pele, ele é alergênico, ele estimula uma reação alérgica que é manifesta no paciente através de coceira. Foi muito técnico? Não, eu entendi. Você entendeu, todo mundo entendeu. Nossa! Não, foi mal, parece que se você foi capaz, todo mundo foi. Claro. Não, foi mal. Meu Mercúrio é em peixes. Então, se eu fui capaz, todo mundo vai ser. Tudo bem. Mas se você for capaz, todo mundo quer. As pessoas que não entendem de signo. Minha mãe irá operar safena na sexta, Daiane. Nossa, você tá nessa ainda? Sim, mas você não falou ela? O que você tem contra ela? Não, mas é que eu tô... Bom, enfim. Ué, eu tô indo na ordem pra não pular ninguém. Tá bom. Ela vai operar varizes na sexta, quer saber se tem algum grau de risco. Qualquer cirurgia, Daiane, tem risco. Se a gente for classificar riscos de cirurgia, é uma das cirurgias com menor risco. Mas você sabe que qualquer cirurgia envolve risco. É uma cirurgia bastante segura, mas ninguém pode dizer a você que está isenta de risco. Mas não vai dar nada não, posicionamento positivo, não tem por que dar nada. Hoje, agora está usando top, é por isso, não está atrasado mesmo, estava falando dos seus peitos, foi a Kelly. Então fala aí alguma coisa, alguma pergunta que eu não vi. Estou puxando o saco, a Eliette falando que está puxando o saco não. Na hora que eu escrevi, você estava falando o tempo que dura. Por favor, fale sobre dormência nas pernas e nos pés. Eu tenho muita, mesmo quando eu não fico muito tempo na minha posição. Eu sinto dores nas pernas quando está frio. Morando no Paraná, estou sentindo mais. Caramba, como é o nome dela? Clijuscélia. Clijuscélia? É isso mesmo? Clijuscélia? Nem toda dor na perna é de origem venosa. Por exemplo, se você me diz que a sua dor piora no frio, eu tendo a pensar de antemão que talvez não seja venosa a sua queixa.
Dormência é uma queixa inespecífica, mas que costuma estar frequentemente associada à doença. Então eu acho que, antes de mais nada, você está precisando de um diagnóstico. Eu não tenho certeza, pelo que você está me falando, que a sua dor é de origem venosa, não. Nesse caso, fica difícil de ajudar à distância. Talvez seja melhor você ter uma consulta com um especialista. E minha mãe falou outra coisa aqui. Mulher sem sutiã fica sem estética. Deixa eu soltar uma crise. Você tinha visto isso aí? Câimbras tem a ver com varizes? Tem, Ariane? Não é toda cãibra, obviamente. Tem várias razões para a gente ter cãibra. As câimbras que têm característica venosa são geralmente no final do dia, mas principalmente noturna. Uma característica muito comum que faz a gente associar a cãibra a varizes são câimbras noturnas. Às vezes você ser acordada com cãibra. Acorda no susto, estava dormindo, teve uma cãibra dormindo e acorda assustada. Isso costuma ser sinal de varizes. É a primeira live que assisto. Ah, a Kelly está perguntando se você sempre participa. Então, Kelly, todas as lives que eu fiz com o Eduardo, elas estão gravadas na playlist de lives. Então, a gente já falou sobre veganismo, sobre a beleza da mulher, desconstruindo... Nossa, a gente já fez... Não fez tantas, mas a gente fez, tipo, 2 horas de live. Tem bastante coisa. Umas 3 lives, 2 horas, né? E foram legais, divertidos, né? Eu até vejo depois, sabia? Eu já vi as nossas lives. Tipo, espectador. Então, tá gravado. Como essa vai ficar também. Ozonioterapia para vasinhos? Não, Céu, nada a ver. O que é isso? Ozonioterapia, tá perguntando se ozonioterapia serve para vasinhos. Aquela aplicação de... Nada a ver. A Eliette está se despedindo. estético, Tchau, né? Eliette, obrigado. Lucilene, obrigado por responder. Cris Juscelia, é isso mesmo. Tá bom, acertei, viu? Obrigado, vocês combinam. Ei, minha mãe. Acabaram as perguntas. Vou embora então, vou jantar. Você vai jantar de novo? Você come de novo? Não. Eu até comeria porque eu não comi muita coisa, mas comi tão rápido que eu acho que não vai rolar depois, não. Você comeu o chocolate rápido, comeu o pão rápido, só estraguei Não, prazeres da porque vida eu sou hoje. muito metódico, eu gosto de fazer as coisas com antecedência, quando eu tenho que fazer correndo. Não, eu também não sou gosto. assim. Caraca, você tem 143 mil inscritos, eu não tenho nem 1000. Ei, mas você ganhou bastante inscritos. O Eduardo também tem um canal no YouTube, tá? Eduardo, qual que é teu canal? Eduardo Teu canal. Fábio. Mas é que tem 2, né? Não, mas o outro você meio que sumiu com ele. Mas você Eduardo ganhou, Fábio, só Eduardo acho que você ganhou, se eu não me engano, eu tentei procurar print, mas acho que você ganhou uns 200 seguidores lá. É? Uhum. Que bom, ó, mais perguntas. A Vanessa está perguntando se creme de farmácia alivia. Sim, pode aliviar. Eu falei sobre isso. Não Você acredite. já viu um vídeo sobre isso? As pessoas perguntam muito sobre, né? Não acredite que um creme seja capaz de sumir com as suas varizes ou com seus vasinhos, mas aliviar as sensações ruins, vários deles são capazes. E a Natiele está perguntando que altura do salto indico. Bom, então, saindo da questão estética, falando na questão saúde, saltos de até 2 dedos são saudáveis para a circulação. Então, você tem o calcanhar levemente aumentado em relação à parte da frente do pé, é bom para a circulação. Acima de 2 centímetros é que começa a ser pernicioso. Mas vamos ter bom senso. Se você botar 4, 5 centímetros para ficar mais elegante, se sentir mais bonita, não vai ser o fim do mundo. Botar 12 centímetros de vez em quando também não vai ser o fim do mundo. Tem que ter bom senso. Você não pode querer 12 centímetros diariamente, 12 horas por dia. Aí também não tem bom senso. Tem até trabalho que exige, né, você usar saltos, é triste. A Rebeca Silva está perguntando se fazer leg press pesado na academia pode dar varizes. Ela vai tomar uma punição porque ela não viu o começo da live. eu expliquei exatamente isso, ela vai ter que ver depois. Então, depois vai ficar gravada a live, é legal você assistir o comecinho da live que a gente falou sobre exercício físico, exercício pesado, mas não judia da Rebeca. Se você, Rebeca, não tiver com saco de ver depois, eu te adianto que não dá. A explicação que eu dei para o fato de não dar foi longa, mas assim, adiantando a sua vida, fazer leg press pesado não vai dar varizes. Mantenha o seu leg press. Muito obrigado, Eduardo, por compartilhar todo esse conhecimento. Estou adorando. Suzana, obrigado, Suzana, eu te agradeço. Estava tudo marcado para fazer a cirurgia, mas não passei na perícia. O meu é convênio. Perícia, Luciane? Coisa esquisita.
Porque assim, se você está falando de convênio, provavelmente o que você chama de perícia foi que o convênio não autorizou a sua cirurgia. Eu imagino isso. E geralmente a única coisa que o convênio precisa para autorizar uma cirurgia é um ecodoppler, mostrando varizes. Então será que você ou não tinha o ecodoppler, ou seu ecodoppler não mostrava varizes? Porque se você não tinha o ecodoppler, seu médico comeu mosca, ele deveria saber que sem ecodoppler o plano não autoriza. E se o seu ecodoppler não mostra varizes, aí eu me pergunto se você realmente tem indicação de cirurgia. Será que tem? Não sei. Ó, que legal, sou de BH e o YouTube me recomendou a live. Ele faz isso sem a gente querer? Ah, Porque a gente seja é muito... bem-vinda, Aline. Ela não deve conhecer meu canal. A pessoa às vezes vai procurando assuntos que é interessante para ela e o YouTube vai captando o que tem, que ela já procurou sobre isso sim. e vai recomendando canais aleatórios. Tipo, eu pesquisei entendeu? tapete de yoga semana passada, agora estão me sufocando de propaganda de tapete de yoga. Não de tapete, pode aparecer se você tem ativação de vídeos no YouTube, pode aparecer aulas de yoga, alguma coisa assim, entendeu? Ah, legal. Então provavelmente ela teve pesquisando isso recentemente. Aline, seja bem-vinda. Correndo tem com vídeo todo dia. No canal do Eduardo não tem muitos vídeos. No canal do YouTube dele. Mas lá no Instagram dele ele compartilha a alimentação dele, ele faz lives com outras pessoas, posts sobre dúvidas sobre a profissão dele. Então é Eduardo. Qual que é o teu? dr.eduardo Fávero. DR não é discussão Instagram. de relação, não, é doutor. Aqui no Instagram, que lá tem bastante. Eu coloquei, Minha não sei mãe por que saindo. não tá Tchau. aparecendo. Tchau. Tchau, Já falou que eu tô lindo, já fez o papel. A Rebeca tá agradecendo, falou que chegou atrasada mesmo. De nada. E a Vanessa tá dizendo que vai correr com a madrecita dela pro meu consultório em 3, 2, 1. Legal, seja bem-vinda. Você e sua madrecita. Então, lá no Instagram ele compartilha bastante coisas. Eu coloquei ali, e também no Instagram dele tá lá o número para consultas, essas coisas, o site dele. Eu coloquei aqui, não sei se talvez depois que a gente terminar a live vai aparecer. Era para aqui. Colocar todas as informações. Mas a gente pode ver, entrar no meu Instagram, tem as informações, já tem o telefone da Beth, que é minha secretária, ela responde pro WhatsApp. E se quiser mandar mensagem para mim no Instagram, sou eu mesmo que respondo. Não tem ninguém respondendo por mim, não. Sempre vou ser eu. E a Cris Juscelia está perguntando se eu só atendo no Rio. Eu atendo no Rio e em São Paulo, Cris Juscelia, nas duas capitais. Inclusive eu estou indo para São Paulo agora quarta-feira. Eu vou a São Paulo uma vez por mês. Às vezes até com mais frequência, dependendo da demanda. Com a diminuição de movimento agora com a pandemia, eu voltei aí uma vez só por mês, mas a hora que a coisa voltar ao normal, possivelmente eu vou aumentar a minha frequência em São Paulo. São Paulo capital e Rio capital. E a Suzana é da Califórnia, a gente está muito chique. Medicina no Brasil é melhor com certeza, concordo, Suzana. Eu brigo com as pessoas por causa disso. Estou com uma doença grave, vou sair do Brasil para tratar. Vai sair de bobo, porque é aqui que você vai ser bem tratado. Na sua terra, com a sua língua, com afinidade, você tem muito mais afinidade com quem você fala a mesma língua. Medicina não é só ciência, medicina é relacionamento. Concordo 100% com você. Obrigado pelo elogio. Tá, terra da Ana. Ela mora na terra da Ana, no Paraná. A Cris Juscelia. Terra da Ana. Mas aí infelizmente no Paraná não. A Shalom tá agradecendo a gente. E a Suzana tá concordando, né, Cris Juscelia? Então, para eu te atender no Paraná não vai rolar, não. Será que eu alguma agenda no Paraná? Você vai de minha propaganda lá? Faço. O problema é que Paraná é longe, né? Aí você vai lá comprar. É nada. Não, mas sabe o que é? Olha só, Cris Juscelia, eu vou para São Paulo na Araucária. quarta-feira. Nossa, ela não é do Paraná, ela é de Araucária. É de Araucária mesmo? Caraca. Eu achei que só tivesse um habitante em Araucária, só a Ana. Então tem dois. Tem a Ana e a Cris Juscelia. Já são dois na cidade. O último censo de Araucária deu 2 pessoas. Ana e Cris Juscelia. Mas é bobo. Traz ele, Ana. Eu vou levar ele. Vai ter que ir lá tomar café lá. Minha mãe manda tudo que tá fazendo vegano lá. Olha, fiz tal coisa vegana. E quando eu vou pra lá, e quarta-feira a gente tá lá, que ela fica me mandando, olha que eu fiz vegano, olha que eu fiz vegano. Vai ter muita coisa. Podia ser em Curitiba. Quando eu falo que São Paulo é perto, eu não estou falando só da quilometragem, estou falando da facilidade, né? Por exemplo, quarta-feira eu pego um voo 6h50 e meu primeiro paciente em São Paulo é às 9h.
Eu saio do Rio quase 7 horas da manhã, e 2 horas depois eu estou atendendo meu primeiro paciente. Tem gente que mora no Rio e não consegue atender o primeiro paciente 2 horas depois de sair de casa. Eduardo, mas é 1h10 o voo direto para Curitiba. E aí do aeroporto para um lugar com boa movimentação de consultório? Ah, não é longe não. Tá em São José até você chegar tipo na... Tá, então eu vou falar uma outra ali. coisa, a questão financeira. Essa minha passagem para São Paulo agora saiu e de volta Você vai pagar mais 600 barato. reais. Você vai pagar mais barato. Pra Sabe lá? quanto? 350 reais. Comprei uma E de passagem pra volta? minha mãe, 280 reais. Caraca, E de olha, volta. Cruz do Sagrado, abre minha agenda aí, arruma um Vai. lugar para eu atender aí. As pessoas ficam falando, Ana, você deve gastar Faz uma muito propaganda. com passagem aérea. Não gasto. São Paulo é muito caro ir. Ponte aérea São Paulo, Rio. Olha que legal, a Rebeca falando que era almoço e tá na ponte aérea semana que vem. Pô, Rebeca, mas é amanhã que eu vou. E se entrar no meu voo, ela vai falar comigo e vai ver se viu um lanche vegano. Duvido que tem lanche vegano no avião. Tem, pior Se que você é, falar tem. comigo, eu já vou ficar muito feliz. A Azul, todos os lanchinhos dela vem com um selinho vegano, assim. É? Uns negocinhos. Ah, legal, amanhã eu vou Tem de azul. doce, tem. Amanhã não, quarta. Tem doce, tem salgado, só que agora eles mudaram, né? Eles estão distribuindo só agora no final do voo. É? Qual é a tua empresa, Rebeca? Amanhã eu vou de azul. Mas às vezes eu vou de Gol. Eu compro a que tiver com a passagem. Esses dias eu entrei no avião da Gol, daí a mulher veio assim, mexer assim no meu Deus, por que ela tá mexendo no meu cinto dela? Eu te sigo, eu só quero te dar um. Eu acho que elas não podem conversar com a gente, né? Acho que elas não podem eu me ficar senti um quieta. artista. se Eu acontecesse achei o comigo. máximo também, daí ela deixa, ai Arthur, que lindo dela, qualquer coisa eu tô aqui arrumando teu cinto. Eu já sabia que era o Arthur, nem perguntou o nome dele. Eu me senti um artista Eu de te sigo novela. desde que o Arthur tá na barriga, ela falou, ai que lindo. Ó, a Rebeca falando, você tá certa, tem chips de batata doce. Rebeca é Latam. O ano passado eu fui muito de Latam. Eu acho que depois agora da pandemia, a oferta da Latam diminuiu muito. A Gol e a Azul estão com muito mais horários. A não Azul sei é a se- única que tá fazendo voo direto pra Curitiba, então por isso que eu vou com ela. Mas agora eu vou ter que voar de Latam para ver se eu encontro com a Rebeca e me E, sinto gente, artista. A Azul, ela conseguiu diminuir mais. Tipo, eles O fizeram uma espaço, né? reforma Pra com apertar mulher. Jesus do céu, Eu é não sério sei. mesmo, não dá. Quarta-feira eu vou saber. Então, super vale a pena. 280 reais a passagem de Barato, volta. né? Eu comprei pra minha mãe e pra mim. É. Mas eu teria que atender em Curitiba. Araraquara que é 1 hora, né, de Curitiba. Não, Araucária, não sei se. Mas é pertinho distância? pra Qual a distância de Araraquara e Curitiba? e depende de onde. Tipo, Não, 30 quilômetros. pensa um lugar interessante para eu ter um consultório em Curitiba. Um bairro. Podia 30 quilômetros? ser. Não, pertinho. Aham, é pertinho. Não é que nem em São Paulo e aqui, né? Que Por exemplo, o meu trânsito consultório aqui no Rio é em Ipanema. Sim, em São você Paulo lá é no no- Brooklyn. lá na Batel. Então você imagina um similar. teria. Batel? Batel? Ali é onde fica o... Cris Juscelio. Ah, e ela conheceu seu pai, por um acaso. Seu pai não tem padaria? Tem. Olha lá, Tem Cris um Juscelio conheceu seu boteco-teco no pai. meio. Estava procurando pela plantação de camomila que você estava. Ah, sério? Ah, perto? Tá falando que é pertinho de Sim, aonde eu gravo meus vídeos lá nas plantações de camomila. Os cachorros me dão umas carreiras lá. Aquele negócio, a horta do tutu? É, não, mas a horta do tutu é dentro do terreno do meu pai. A plantação de camomila é vizinha lá. Ai, gente, agora tem trigo lá, tá lindo. E o trigo do lado da casa do meu pai, onde tá plantado, é onde veio o pôr do sol, assim. Nossa, você Ai, viu o sol fica por trás do lindo, trigo. fica lindo. As fotos lá ficam lindas. Eu não Deve- consegui tirar da vez que eu fui. Deve ficar igual o cabelo do Pequeno Príncipe. Acabaram as perguntas. Então, viu? A gente acho que a Ih, gente tem uma mãozinha convenceu. pra baixo aqui. Alguém não gostou da gente. Sabe quando que você ganhou isso? Ah. Quando você tava falando da adivinha. Da ciência, que é a minha religião, sabia? Não, da É o quê? ciência não. Que você falou que o profissional de biomedicina. Ih, então é alguém da minha especialidade que ficou pé da vida de ter falado, sinto muito, meu amigo, você Ah, que seja eu- competente já deve ter saído. e que angarie seus pacientes. Nossa, eu faço live, eu sei quando que eu vou começar a ganhar dislike. Ó, você ganha mais uma. E você não deve cercear. Pode mandar dislike aí. Você não deve cercear a Vocês liberdade sabem, né? dos outros. O O like. mercado determina quem pode e quem não pode. É verdade. E essa insegurança, pode aparecer, mas quando dislike, essa insegurança me faz desconfiar um pouco da capacidade do profissional que está mais preocupado em impedir o trabalho de outros do que divulgar o seu próprio trabalho. E alguém se arrependeu, pode isso? Pode. Estava 2, agora está Ó, 1. ali deu like, deu dislike. Ah, então a pessoa errou na mãozinha. Tá, Vai mas ter isso aí que errado. me deu dislike já foi. Ó, bom, já então. ganhou mais 2. Ai, gente, ó, se vocês, ó,
podem dar like. Se vocês derem um monte de like, eu obrigo o Eduardo a fazer like. Mas isso muda alguma coisa? É bom a gente saber que estão gostando, mas... Na faz o verdade, vídeo ele mais... fica mais relevante. Eu como produtora do canal, sei que as pessoas gostam de você e vou te procurar mais vezes pra fazer live, que eu sei. Mas você tem alguma live, dúvida né? que as pessoas gostam de mim? Ai, Eduardo, nenhuma, né? Porque tá cheio de mensagem lá no meu Instagram. Cadê o doutor Eduardo? Cadê o doutor Eduardo? Dá Ai, um like aí, Senhor, você tá acompanhando, doutor finge que Eduardo. você é espectador, Eu dá mais não um like. tô. Deu pra falar? Eu, hein? Não, eu tenho que logar aqui. Hum. Então, curiosidades do YouTube. Vocês sabem, né, que like e dislike, ele dá a mesma relevância pro vídeo. O YouTube não consegue distinguir o que é like e dislike. Só eu sei. Então se a pessoa tiver 1 milhão de Aham, dislikes, o isso é vídeo vai ótimo. bombar. Ah, tá, porque tá dando ibope. Aham. Acho que faz sentido. Não, ele fica Porque lá em cima da. Tipo, tem muitos youtubers que crescem assim, né? Só falando besteira. Bom, mas então pra- no final da minha mensagem eu vou falar assim, torcida do Flamengo toda vai para a PQP. Porque aí 35 milhões de pessoas vão me dar dislike Aham, e meu vídeo vai bombar. exatamente. Isso mesmo. O like e dislike é bom, olha lá, ó. Tô brincando, né? Coloca apareceu até 3 Estão dislikes ali manipulando a agora. gente. Se vocês estão manipulando a gente. Então, o bom é pra mim, que aí eu sei, poxa, eles gostaram desse assunto, entendeu? Tipo, Sim. eu vou pelos vídeos aqui, vocês gostam muito desse tipo de vídeo, não uso mais. Tem um monte de like ali. Tem tipo, entendeu? Sinop, Mato Grosso, tá mandando vários coraçõezinhos pra gente, a Kátia. Legal, obrigado. A Então. gente não faz mais lives por culpa minha. Se Exatamente. dependesse da Ana, a gente faria mais. Mas a Exatamente. gente vai tentar entrar no ritmo. Ela também vai viajar agora, né? Eu também vou Volta dia viajar. 27. Depois a gente marca Mas a gente mais. pode se encontrar em Curitiba. Não, até aí a gente vai. Já faço uma agenda, ó. Quem quiser já vai De mandando aí. verdade, de verdade. Assim, porque Você não volta mais. porque eu tinha muito paciente de Salvador querendo isso. E aí eu cheguei a me movimentar para ir para lá. E aí eu arrumei um lugar para atender e tal, cheguei a agendar alguns pacientes, mas realmente o trâmite para ir para lá é bem diferente, é bem trabalhoso. E aí eu fiquei com medo de fazer uns primeiros atendimentos lá, depois achar muito sim, cansativo sim. e deixar pela metade. Eu acho Verdade. covarde com o paciente. Se eu der uma primeira sessão, eu tenho que ir com o tratamento até o final. E eu poderia ir fazer uma sessão de consulta com todo mundo, sem aplicação, e se fosse produtivo, manter. Se você está falando que realmente 1 hora e pouco está lá, e que do aeroporto para o lugar que eu atenderia é perto, como é em São Paulo, e vai o ter valor um de lugar- passagem é vai, assim, vai ter um lugar pra você tomar um cafezinho, vai ter que passar 2 dias lá. tomar um chá de camomila. Aí você me fala e aí a gente combina. Não, você vai gostar. Eu acho que eu até consigo A Cris Jussara consultório pra falou você que já lá. está na minha lista. A Cris Jussara vai ser minha paciente número 1. E eu também divulgo. Meu segundo maior público é de É, Curitiba, né? e eu São comecei a ir Paulo, para São Paulo por causa do Instagram. Se não fosse o Instagram, não teria agenda em São Paulo. Tem uns 2 anos já, porque várias pessoas falavam, por que você não veio para cá? Que pena que você não é daqui. Aí começou a acontecer com tanta frequência em São Paulo, eu falei, quer saber? Eu vou abrir uma agenda lá. Agora eu vou ter que ter o meu terceiro CRM, isso é chato. Cada estado do Brasil, olha que absurdo. Ixi, sério? Eu tenho que ter um CRM em cada estado. No estado do Rio, eu posso atender com o meu CRM aqui. Mas eu tenho agora um do Rio e um de São Paulo. Capaz. Eu acho que o máximo que você pode ter são 3. aí? Capaz. Filho, que doideira. Evelyn está dizendo que a gente é uma dupla maravilhosa. Vamos organizar essa sua ida para Curitiba, com certeza. Não, tô falando sério. Eu também tô falando sério. Eu consigo, acho que até o consultório usa coisa tanta gente lá. É. Porque médico aluga o consultório de outro, né? Sim, eu alugo Você. meu consultório aqui no Rio, nos horários que eu não tô, eu alugo Sim. para outras pessoas. Como tá teu filho? A Evelyn quer saber. Meu filho tá ótimo. E a Kátia Tava tá louco pra elogiando. vir aqui na casa do tio Eduardo. A Saudade formiguinha dele. tem tio Eduardo. E a Kátia tá elogiando a nossa live de veganismo. A gente pode... É engraçado porque assim, as pessoas falam que as nossas lives são muito legais. Ok, eu me sinto lisonjeado e tal, que é pra gente fazer mais. Ok. Mas eu não tenho mais nada pra falar. Eu tô falando hoje da minha especialidade. Ok, é legal? Tem muito o que falar? Tenho. Já falei sobre veganismo. É legal? Tem muito o que falar? Tenho. Mas acabou. E assim, falei sobre o minimalismo, que eu nem sabia o que era. assunto nunca acaba, Eduardo. Ué, sei lá. Senão a gente parava de tomar café. Bom, será que nosso assunto acabou? Não sei. Não, nunca acabou, porque eu quando te encontro no café, a gente sempre tem que conversar. Sim. Mas aqui, por exemplo, a gente está aqui há um Não. tempão e não tem ninguém fazendo pergunta. Tem 57 pessoas assistindo. É que o Eduardo Nem sei se quer tinha mais. pergunta, gente. O negócio do Eduardo Não, o sonho dele é ser eu- radialista. Não, eu gosto de ficar aqui conversando. Mas eu acho que Eu sou- vídeo
Eu só estou defendendo as pessoas que falam que a gente tinha que fazer mais live. Talvez eu acho que a gente esteja fazendo na medida certa. Sim. Porque não tem tanto assunto assim pra gente se encontrar toda semana. Tem pro nosso café. Mas para live... gravar 3 vídeos por dia, eu não dou conta. Mas são assuntos pertinentes a mim? Não. Também, claro que sim. A Caixa está dizendo que... Quebra de paradigma, Eduardo. Tudo que a gente pensa, a gente é meio do avesso. A gente... É porque você não tem muito esse lado ativista, né? Mas eu gosto. Eu gosto de... Se bem que eu não estou muito em clima de guerra também, que socorro. Não tenho preguiça de levantar a bandeira. Então, se a pessoa me pergunta e tal, quer saber, eu tenho maior disposição em explicar. Mas espontaneamente, falar, vem cá que eu vou mudar você, fazer você mudar de hábitos. Não, mas vídeo nenhum meu fala pra você assim, deixe de usar. Eu sei, você apenas diz o que você faz. Eu já vi essa defesa. Ué, mas não é isso. A gente mostra o que a gente faz, a gente vive leve, a gente se alimenta bem, a gente é os malas. Ana, fala pra caramba, deixa que com ela o assunto não acaba. Concorda, Rebeca? Fala de socorro. Eu quase falei hoje, eu deixei ele falar, né? Eu parei de ter síndrome de Faustão. Não, existe a síndrome de Faustão. Síndrome de Faustão é falar muito, além de tudo, interromper o interlocutor. Isso é a principal razão de Faustão. Por falar em Faustão, semana passada eu fiz uma live com a Celeste no Instagram e ela perguntou sobre AVC porque diz que o Louro José morreu de AVC, né? Eu não sabia porque ele tinha morrido. Eu também não sabia, eu sou tão fora de... Eu sabia que ele morreu. Sou tão fora de notícia que eu também não sabia. Eu soube quando ela me convidou, porque a gente já tinha marcado uma live sobre outro assunto e ela falou assim, você se incomoda de falar um pouquinho de AVC? Porque foi a causa da morte do Louro José. Doutor Dudu, já pensou em cursar outra? Já, pior que já, sabia? Eu gosto muito de nutrição, mas eu gosto mais, eu estudo muito essas questões nutricionais. Não, a faculdade de nutrição vai te alienar, não faça isso. Não falei faculdade de nutrição, falei especialidade, nutrologia. Mas... é mesmo? Esqueci que você é médico. Mas eu faço mais para mim. E o meu paciente que não tem nada a ver com nutrição, mas é vascular e puxa para esse assunto no consultório, eu adoro abordar esse assunto. Às vezes o paciente vai lá com varizes e quando eu converso sobre a dieta, a gente deslancha num outro assunto, mas eu não sou... Aí eu vejo, o povo chato, né, lá no teu Instagram, você, agora virou nutricionista. Meu, deixa o cara falar, o pessoal adora, tá incentivando as pessoas a comer. E eu falo melhor. isso, se você vai no médico que é super especialista, tem tudo de mão direita, não sabe nada de mão esquerda, você critica ele. Aí quando você vai no médico que tenta entender de tudo, você critica ele também. Então, o negócio é criticar. É isso aí, Kátia, a nossa vida dá um livro mesmo, e aí, sério, gente, é do avesso. Pâmela de bem. Que bom, porque todos os médicos não são humanos como você. Eu não sei, Pâmela. Queria que fossem também. Às vezes eu fico com vergonha da minha profissão quando eu escuto algumas coisas. E adorei o apelido do Dr. Dudu. E a Evelyn está dizendo que é uma nutrição, mas ainda tem dúvida. Solta aí, Evelyn. Natiele quer saber se quem tem... Sim, Natiele, muita influência. Natiele está perguntando se pílula tem influência com varizes. Sim, é um dos principais fatores de risco e, a meu ver, o principal fator de risco mutável. Por quê? Porque outros dois grandes fatores de risco, como sexo feminino e tendência familiar, tendência genética, não adianta reclamar, porque não dá para mudar. Dos grandes fatores que podem ser mudados, para mim, pílula é o principal. Então é algo que você pode mudar na sua vida, que vai te proteger de trombose, que vai te proteger de ter varizes no futuro. Eu aproveito o gancho para falar da associação de pílula com cigarro, que a gente ameaçou falar, deixou para depois. Não falamos de varizes pélvica, Eliette quer. Que susto. Pílula e cigarro não tem condições. Você, ao fumar, aumenta suas chances de ter trombose. Ponto. Ao tomar pílula, você aumenta a sua chance de ter trombose. Ponto. Ao fumar e tomar pílula, você aumenta radicalmente as suas chances de ter trombose. É como se você estivesse pedindo com muita vontade de ter uma trombose. Quando eu tenho no meu consultório um paciente de primeira vez que chega até mim e me diz que toma pílula e é fumante, eu imediatamente suspendo a pílula. Por quê? Porque eu sei que a suspensão do cigarro não é assim de uma hora para outra. Então, até que ela tenha interesse ou consiga parar de fumar, tem que imediatamente parar com a pílula. Essa associação é inadmissível. E me incomoda muito e até me assusta que pacientes cheguem ao meu consultório,
tendo tido pílula anticoncepcional prescrita pelos seus ginecologistas, e esse sequer perguntou se a paciente fumava antes de prescrever a pílula. Ou seja, é muito comum o paciente só saber disso, dessa associação, do efeito negativo dessa associação, depois de já ter tido trombose. Ainda bem que você perguntou isso, que me lembrou de contar essa história. Outra coisa que eu queria perguntar também, que uma seguidora perguntou, me lembrou, por que quando fazemos cirurgia, tipo mamoplastia, corre o risco de trombose? A princípio, que tem que colocar meia, né? Qualquer situação que te deixe presa à cama, que limite a mobilização das pernas, é risco para trombose. Você já não ouviu falar que o paciente que faz uma longa viagem de avião tem risco de trombose? Por quê? Porque a gente fica 10, 12 horas praticamente sem mexer as pernas. E o paciente que está acamado por qualquer razão, fica assim também. Então, o paciente que está internado por uma pneumonia, nada a ver com a circulação, ele está preso à cama, ele tem chance de ter trombose. E um paciente em pós-operatório, ele não só está preso à cama, como mesmo na cama, a mobilização está diminuída. Por isso, qualquer cirurgia é fator de risco para trombose. Mas, por exemplo, a cirurgia ortopédica é um fator maior ainda, porque o paciente não está só preso à cama. Mesmo na cama, ele está com a movimentação limitada. E existem medidas que a gente pode tomar antes da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia para proteger o paciente. Por que é muito importante o paciente ter informação e zelar pela própria saúde? A saúde do paciente é responsabilidade do médico, ok, mas o paciente também é responsável. Frequentemente eu vejo médicos fazerem cirurgias que envolvem risco de trombose sem usar as medidas preventivas, as medidas protetoras. E eu tenho certeza que se o paciente tivesse conhecimento e cobrasse do médico, ô doutor, não vai fazer nada para me proteger de trombose não? Esse médico, conhecedor das medidas protetoras, as teria usado. Então, às vezes, o paciente pode influenciar, sim, no resultado do seu tratamento. E pode ser que a nossa live ajude alguns pacientes a fazer isso daqui para frente. Os médicos são obrigados a seguir a medicina tradicional? Não sei, Evelyn. Qual não seria a medicina tradicional? Ayurvédica, chinesa, indiana? Eu acho que o médico é obrigado a seguir o que ele acredita, ele é obrigado a estar aberto a tudo, ele é obrigado a não ser arrogante, já que a minha medicina oriental tem 2.000 anos, 2.500 anos, a medicina chinesa tem 5, então seria uma arrogância da minha parte dizer que a minha medicina é o máximo e que a outra que tem 5.000 anos não presta. Então ele é obrigado a não ser arrogante, a ser humilde, a estudar tudo que tiver pela frente e oferecer para o paciente aquilo que ele acredita que seja melhor. É que eu acho que muito médico para no tempo, né? E é aquilo, eu morro de medo daqueles médicos antigos. Mas olha que maravilha, esses dias eu encontrei um médico antigo atualizado. Meu Deus do céu, quanta riqueza aquele homem tinha para passar. Agora é difícil quando você entra naquele consultório antigo e você olha, meu Deus, socorro, e sabe, não está atualizado. E a gente que é curioso, que estuda um pouco sobre, daí você vai querer falar, eu não como carne, e o médico já pega o vaso dele, já quer te bater. Eu concordo 100% com o que você está falando, mas tem uma questão aqui da pergunta que foi feita, é que mesmo médicos da minha faixa etária, 44 anos é antigo já ou não? Está no meio do caminho. Então, mesmo médicos da minha faixa etária, que são atualizados, que estudam muito, tem preconceito contra outros tipos de medicina. Sim. E eu acho que isso não tem solução, porque ele não quer ver aquilo, não quer escutar. Por exemplo, o cara deve ficar puto também, passou 10 anos na faculdade, pagando caríssima faculdade de medicina, e aí chega o cara que fez, não, e daí ok, mas o cara deve ficar bravo. Não concordo. Eu, por exemplo, sim, tenho estudado muito, mas isso deve ser o pensamento estou tentando ver aonde eu poderia empregar com o meu paciente a aromaterapia e óleos essenciais. Porque quanto mais eu leio a respeito de óleos essenciais, mais eu vejo químicas que podem ajudar o meu paciente venoso e mais eu vejo nos medicamentos da indústria farmacêutica os principais ingredientes vindo de ervas. Então, por que não óleos essenciais, que tem essas ervas em concentrações altíssimas, sim, não poderiam ajudar? E eu estou conversando com uma pessoa que eu conheci recentemente, que entende muito disso, que está até trabalhando para produzir seus próprios óleos, seus óleos, né? Não é óleos de ver, e que me deu um monte de material para eu estudar. Legal. E a gente vai conversar. Eu quero conversar com alguns pacientes, sabendo que eu não tenho certeza do tamanho da eficácia,
mas querendo tirar a prova de que se na prática vale a pena ou não. Pode ser que valha, pode ser que não, mas eu tô lendo coisas que fazem sentido para mim, e se eu colocar na prática e ver que funciona, eu vou botar na minha vida. Ah, eu acho bem legal. Então, e aí, chega? Nós Daqui a somos pouco um tá lindo na- casal, aprenda mais. Caraca, Daqui a- 9 horas já. Aham, tá na hora de eu dormir já, meu neném deve estar dormindo e eu Do- chego e... Tadinha. Doutor Sandra, já falei sobre o uso da pílula. Será que essa pergunta veio depois? Teve a Leila também, ó. A Leila entrou agora, fez um monte de pergunta que a gente já respondeu, já falou, a live vai ficar gravada, tá? E aí, Leila, legal você dar uma olhada que tá respondendo todas essas perguntas e muito mais aí pra você. Olha o sobrenome da Leila. É, Só tem uma vogal. alemão, Consoante. alemão, Leila. Lembrou uma prima minha, Percebela, que é o nome da minha prima. É meio que assim também que escreve. Não, Sandra, não precisa pedir desculpa não, a gente tá brincando. Assim, depois você vê a live e vê com detalhes. Mas a pílula anticoncepcional aumenta o risco de ter varizes e aumenta o risco de você ter trombose. Tem que ter muito cuidado, não é para deixar de tomar, a pílula é um conforto para a mulher, mas no momento que você associa um fator de risco à sua vida, você tem que se livrar de outros. Então, uma pessoa que tem muita tendência a ter varizes, tendência familiar, e toma pílula, está aumentando um pouco as suas chances. Se você já tem muita tendência, talvez fosse legal arrumar outro método contraceptivo. Se você, por exemplo, está muito acima do peso, é sedentária e ainda quer tomar pílula, você está aumentando seu fator de risco. Se é fundamental para você tomar pílula, então que você neutralize fatores de risco que você possa neutralizar. Faça atividade física, esteja no peso ideal, mas a princípio, de uma maneira geral, sim, a pílula é um grande fator de risco para o desenvolvimento de varizes e para o risco de trombose. Remédios naturais são superiores ou inferiores aos convencionais? Não sei, Evelyn, por quê? Esse negócio de natural é muito relativo. Tem uma série de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica pautados em uma química natural, em ervas. Eu acho que você está perguntando os remédios naturais de maneira mais natural, porque a gente estava falando de óleos essenciais. Eu não sei ainda te dizer. Eu tenho estudado muito isso, eu sou muito aberto a isso, e eu estou começando a botar uma coisa ou outra na prática do meu dia a dia e ainda não tenho os resultados. Estou torcendo para ter, porque tudo que eu estudo me faz sentido de que deve dar um bom resultado, de maneira mais saudável, com menos química. Mas eu ainda estou em fase de aprendizado, estou botando isso na minha prática diária para ver se funciona. E estou bem otimista de que vai funcionar. Ana, Karen, um beijo, Karen. 1000 coraçõezinhos. Aprenda mais. Pronto? Chega. 9h10 já. Tem que perder um pouquinho picando. Sério? Você tá de calça, Tô né? de calça meio fraca. Por isso Então que eu tá. tô suando. Então é isso aí, gente. Obrigada. A live vai ficar gravada aí. Pra quem tá vendo essa live depois, coloca nos comentários. Vem, volta, Eduardo, volta. Hashtag volta, Eduardo. Aproveita e diz o assunto então, porque a Ana acha que a gente tem 1000 assuntos. Eu não tenho tanta certeza. Então você que manda a hashtag Volta Eduardo, bota Volta Eduardo e qual o assunto que você quer ouvir. Qual assunto? Sabe que ficou bem dividido o tema entre veganismo e... Vamos falar de veganismo de novo. Dá pra gente falar de veganismo pegando só um tema. E tem um tema do veganismo que foi muito abordado, que foi vitamina B12. Ai, E eu já estudei muita coisa que depois ótimo. desse negócio. Ai, que maravilha. Falei, Eduardo, estudo sobre negócio. Estudei loucamente. E dá pra gente viver sem B12, não? Sem B12 não. Ih, a Rebeca fez uma pergunta importante, a gente já está despedindo. Mas responde então, a Rebeca. Rebeca, não é necessário. A Rebeca está perguntando se é necessário que uma mulher tenha abortos repetitivos para se fazer um pedido de exame para investigar trombofilia. Trombofilia é um grupo de doenças que favorece o risco de ter trombose. Parece que determinadas famílias têm alterações genéticas e que por isso tem maior risco de ter trombose. Uma das razões para um aborto é trombose da placenta. Então, abortos repetidos sugerem que esse paciente pode ter uma dessas trombofilias e por causa disso está fazendo aborto. Só que é totalmente diferente você pesquisar trombofilia no dia a dia sem gestação do que na gestação.
Por quê? Quando você identifica uma trombofilia na gestação e a paciente está tendo abortos repetidos, você já tem certeza que aquela trombofilia está trazendo prejuízo para o paciente. E como você trata isso? Com anticoagulante. E por que na gestação é mais fácil? Porque você vai fazer uso de anticoagulante por tempo limitado, 9 meses. Ok, anticoagulante 9 meses, não tem problema nenhum. Mas e se você identifica a trombofilia num paciente que não está grávida e que não teve trombose, não teve nenhum problema? Como é que você vai saber que aquela trombofilia merece tratamento se o paciente não teve nenhum problema? E segundo, se você optar por tratar, você vai tratar anticoagulante a vida inteira? O anticoagulante tem uma série de contraindicações. Então, Rebeca, uma paciente que tem abortos repetidos, está indicado fazer pesquisa de trombofilia e uma vez encontrada, você deve anticoagular. Um paciente que não é gestante e que está fazendo trombose, existe um protocolo. Se o paciente faz uma primeira trombose sem razão aparente e faz uma segunda trombose sem razão aparente, aí você está autorizado a fazer pesquisa de trombofilia. O que é razão aparente? Se você fizer uma primeira trombose no pós-operatório de qualquer cirurgia, você tinha uma razão aparente. Se você faz uma trombose porque estava com a perna imobilizada, tem razão aparente. Uma viagem de avião, razão aparente. Se você faz uma trombose, teu médico faz uma pesquisa em você, não tinha nenhum fator de risco para trombose, é a trombose sem razão aparente. Se você tiver a segunda trombose sem razão aparente, aí você faz pesquisa de trombofilia. Isso é exagero do médico? Não, Rebeca, não é exagero. Por quê? A gente não sabe ainda direito lidar com trombofilia. A pesquisa de trombofilia se desenvolveu depois do mapeamento do DNA. Isso tem o quê? 10, 15 anos. 10, 15 anos para a medicina é nada, é ontem. Então a gente não sabe nada ainda de trombofilia. Por isso, quando vem resultado positivo para trombofilia, algumas trombofilias a gente já tem protocolo. Trombofilia X, a gente dá um anticoagulante Y. Trombofilia A, a gente dá um anticoagulante B. Mas existem vários tipos de trombofilia que nos parecem ser de um tipo mais brando que não mereceriam anticoagulação. Aí eu te pergunto, você pela sua fotinha aqui, parece ser nova, bonita, 25 anos parece ela ter, na fotinha, pequenininha. Imagine que a gente fizesse uma pesquisa de trombofilia em você, descobrisse uma trombofilia que nem é tão preocupante assim e te tratasse com anticoagulante pro resto da vida. Você com 25 anos vai tomar 70 anos de anticoagulante? É complicado. Então, se você vai sair pedindo à torta e à direita um exame cujo resultado você ainda não sabe avaliar direito, isso pode ser prejudicial para o paciente. Então, é melhor minimizar o número de exames, selecionar adequadamente qual paciente realmente precisa daquele exame e qual não precisa. Ih, Juliana Couto está xingando a gente aqui. O Caputo, Juliana Caputo, que fez uma pergunta. Caputo. Está esperando. Ih, tá puta. Juliana Caputo. Juliana Caputo, repete aí a pergunta para a gente ter que voltar lá em cima. Lança aí agora a pergunta que a gente responde. Que a gente está passando todas aqui. E esse nome Juliana Caputo é a primeira vez que eu vejo. Também manda aí a vejo. pergunta agora. Estava olhando aqui também, não vi. Se demorar mais de 10 segundos para mandar a pergunta, a live vai acabar, que a gente está cansado. Mas se mandar agora, a gente responde. Quantos anos você tem, Rebeca? Vamos ver se a gente acertou. Ela deve ter minha idade. Deve ter uns 30. É ela que é a aeromoça, não é? Pô, deve ter uns 30, você tem 34, né? Tem 33. 3. Uns 30. Na casa dos 30. Eu acho que Eu não ligo pra idade, não. Não sei, tô te zoando. Juliana Caputo ficou puta e foi embora da live. Não? Para que ela vai ficar brava vocês zoando sobre Todo o nome mundo é dela. zoando. Então, para acabar nossa live, a gente quer saber a idade da Rebeca, que vai me dar lanche vegano no voo da... Ah, Caraca, 37. 37. Tá na casa dos 30. Sim, achei que fosse menos. Então, você com 37 anos, se alguém diagnostica uma trombofilia em você e te dá um anticoagulante, você vai tomar dos 37, qual a expectativa de vida? 80 anos? Você vai tomar por 43 anos anticoagulante? Você tem muito mais prejuízo de tomar anticoagulante por 43 anos do que o risco que você tem de trombofilia. Sem mencionar que a maior parte dos estudos que trabalham em cima da necessidade de tomar anticoagulante para o resto da vida para quem tem trombofilia são financiados pela indústria farmacêutica que produz e vende os anticoagulantes. Então é complicado, né? Eles querem que você tome o anticoagulante ou não. Então, os estudos, eu me pergunto se algum dos estudos demonstrar que não é necessário um anticoagulante, se ele vai para a gaveta ou se ele vai para a revista. Talvez só vão para a revista os estudos que indiquem que tem que tomar anticoagulante. Então, eu tenho muito pé atrás com relação a alguns desses estudos,
porque eles são indiretamente, porque se fossem diretamente financiados pela indústria, ficaria feio. Eles acabam sendo indiretamente financiados pela indústria para que a gente seja obrigado a prescrever anticoagulante para todo mundo, para que eles fiquem cada vez mais bilionários. Triste isso, né? Então tá. Poxa, já a deu. Juliana não fez a A pergunta. Juliana não fez. Ju, a gente espera a tua pergunta para a próxima live. Faz depois nos comentários. Muito obrigado. De nada. E Juliana, agora? deixa depois nos comentários que eu respondo. Agora eu vou viajar, você vai viajar dia 27, já volto caçando o Eduardo, então. Tá bom, fechado. E aí, mas eu falei brincando, mas podia ser legal isso. Podiam já. A Dani falou, ó. Não sei se ela tá. Depilação para vasinhos? A Dani perguntou? Não sei, olha só. Eu não vi a pergunta dela, mas eu não preciso ver porque eu já captei. Nenhum método depilatório influencia no surgimento de vasinhos. Cera quente, às vezes cera quente gera essa dúvida porque dilata os vasos, né? Quando você está sob efeito do calor, dilata os vasos. Então, se você tem vasinhos ou varizes, na hora que você... A gente falou sobre verão, que no verão às vezes se dilatam. Então, se você já tem vasinhos ou varizes, quando você está submetido ao calor da cera, isso pode momentaneamente dar uma piorada, mas basta voltar para a temperatura normal que vai voltar a ser o que era antes. Não tem nada conclusivo de que qualquer método depilatório causaria ou pioraria os vasinhos ou as varizes. Se foi isso, está respondido. E aí, voltando ao que eu estava falando, as pessoas que fazem campanha de chama Eduardo, podiam já falar logo, chama Eduardo para falar isso. Que facilitaria a sua vida. O quê? Para fazer o quê? Você falou que as pessoas ficam falando, volta Eduardo, chama Eduardo, tá. Isso. Já fala o que quer ouvir também. Já estava dando um tema aí, então tá bom. Já diz o que é, facilita a tua vida. Eu tô desligando, gostei da tua toalha, olha que toalha linda. Isso eu ganhei de um primo meu lá de São João do Rei, que ele comprou numa viagem que ele fez ao Nordeste, se eu não me engano. Ah, foi Ceará, sabe por quê? E olha que eu não sou de ficar... Tá vendo aquele pescadorzinho ali, colorida, de palha? Não. Eu ganhei junto, Ceará. Olha que bonitinho. Mas olha que tu... Já tava essa toalha aqui? Eu sempre teve. Tem anos que eu ganho de Natal dele. Muito ele nem deve estar me assistindo. Gente, mas vai chegando a pergunta. Qual o método mais eficaz para acabar com os vasos? Não sei, Fabrícia. Cada paciente é um paciente e às vezes o mesmo paciente tem vários tipos de veia. Então, às vezes, com o mesmo paciente, eu uso injeção convencional, eu uso espuma, eu posso usar laser. Não tem um método melhor. Olha a Daniela falando que eu respondi. Não tem um método melhor. Acho que a Juliana ficou chateada que eu brinquei com o sobrenome dela, porque ela não apareceu mais. Desculpa. Será? A gente brinca com todo mundo, desculpa. Então, Fabrícia, não tem um método melhor, tem um método adequado para cada tipo de veia. E às vezes, não é nem no mesmo paciente, numa mesma perna, eu tenho veias mais grossas que eu uso espuma, tenho vasinhos que eu uso injeção convencional. Não tem um método melhor que outro, são ferramentas diferentes. Se você vai fazer algum reparo em casa, você leva a sua caixa de ferramenta, porque diante do que você encontrar, você vai escolher a sua ferramenta. Não tem uma melhor que a outra. O exercício físico é o melhor remédio para vasos. Eu não sei se a Maria está perguntando ou se está afirmando. Se ela está perguntando, a resposta é sim. Se ela está afirmando, eu digo parabéns, porque ela tem razão. Ok. Fabrícia, ok. Obrigado. De nada, Fabrícia. Gente, obrigado. Chega com o radialista aqui. Né? Meu olhinho já está baixando já. A gente dorme cedo, acorda cedo, tudo cedo. Meu baby já deve estar dormindo lá. Que aquele lá acorda mais cedo que a gente. Se eu for atender lá em Curitiba, eu tenho que falar acorda? Não. Eu acordo 4h30 também, acordo junto com ele. Acordei 4h30. Eu acordo às 5. Mas sabe por que eu acordo 4h30? Porque agora é perto do verão, o sol está nascendo 4h50, eu acordo para ver o sol. Se eu acordar às 5, o sol já nasceu, aí eu me sinto... Ih, a Ivete voltou. Então tá, gente. Beijo, obrigado pela audiência. Radialista, você se despede aí que eu vou desligar aqui. Desliga aí, não tem mais nada pra falar. Não, mais dormindo que acordado. Da próxima vez tem que ligar o ar, né? Tá aqui, E também eu tô de meia.